Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. Estamos aqui em mais um podcast da editora Raízes Cristã. Hoje nós temos a honra, o prazer, eu e minha esposa Soraya, de apresentar dois pastores, a pastora Cléo e o pastor João Neto, pastores da Get Church Florianópolis, que têm sido bênção na vida de muitas pessoas. E para a gente já começar, quem são vocês, além dos títulos, das responsabilidades? Quem é a pastora Cléo, quem é o pastor João? Certo. Falar sobre quem nós somos, normalmente a gente nos identificamos muito com o que nós fazemos, né? Perguntar para uma pessoa que é mãe, ela ocupa a vida com isso, ela diz que ela é mãe de fulano, ou o cara que é engenheiro, sou engenheiro. Então, entendendo isso, acho que, e principalmente na nossa cultura, a profissão fala muito alto, eu sou empreendedor, eu sou empresário, mas acho que antes de tudo isso, o nosso principal título, daí a pouco é nos colocar como filho de Deus. Olha, sou alguém que foi encontrado por Cristo, e estou num processo de transformação do caráter. Então, acho que, independente de qualquer título, qualquer profissão, qualquer coisa que a gente possa se empoderar, o que nós realmente somos de agora, por toda a eternidade, é filho de Deus, para cumprir um propósito de que em nós, Deus, Cristo, possa sejamos um espelho dele, que o nosso caráter seja tão transformado que características de Cristo sejam percebidas em nós, então, de uma forma, sem dizer que sou empreendedor, sem dizer que de pouco sou pastor, não é sobre títulos, mas sobre realmente quem temos que ser de agora por toda a eternidade. Esse processo de conhecer a Cristo cada vez mais, e esse conhecer é de intimidade e principalmente resplandecer Ele no nosso dia a dia. Aí. Amém. Tenho muito para falar, né? O João falou praticamente tudo, né? É nós colocarmos realmente no papel como filhos, né? Sim. Filhos e herdeiros do Senhor. E aí, quando a gente faz isso, automaticamente todas as outras coisas vão cooperar para que a gente chegue, né, a se sentir realmente nessa posição de ser filhos e herdeiros. Amém. É sobre isso. E antes da nós falarmos, né, dos projetos, das conquistas de vocês, como é a história? Como vocês se encontraram? Como que vocês perceberam que Deus tinha um chamado para vocês? Quer começar, Cleo? Vamos lá. Bem no início, é muitos anos, gente, tem que relembrar, né? Mas nós nos conhecemos em 1997. 1997. A mulher é melhor com data. Mas mais ou menos a gente tem tanta data, irmão, tanta data de eventos, de relacionamento que a gente esquece. Mas a gente se conheceu num carnaval, ainda a gente era do mundo, né? Na época, a gente se conheceu num carnaval. Se conhecemos acho que em fevereiro, né? Mas que realmente a gente foi ter algum tipo de relacionamento foi em agosto. A gente já começou a namorar e desde então estamos juntos até hoje. Exato. 28 anos. Nesses 28 anos, há 18 encontrados por Cristo. De forma consciente, eu procurei uma igreja. Eu digo consciente que quem já passou por um processo de treinamento, de coach, faz aquela roda da vida, com vários aspectos, e vida espiritual para mim era zero. Eu não faço nada, não pratico nada, não conheço nada. E decidi, daqui a pouco eu tenho que ter uma vida espiritual. Então, procurei uma igreja, não de repente por um grande drama, uma grande dor, mas houve um insight. Mas antes disso, nós tivemos um processo de aceitar Cristo, um evento da DONEP, que aquilo foi lá, aceitou Cristo e não houve continuidade. Então, para quem conhece a DONEP, é algo evangelístico, onde muitas pessoas que não são cristãos conhecem a Cristo num jantar, onde um testemunho impactante transforma vidas. E entendendo isso, acho que falar do que nós temos experimentado em Deus é uma forma também evangelística de outras pessoas se sentirem atraídas. Então, acho que antes de ir até de forma consciente, eu tenho que procurar uma igreja, houve esse mover, aceitei a Cristo, fiz uma oração e achei que já é parado por isso. Ok, mas depois disso as coisas se moveram. Né? Eu acredito que quando Jesus ele te encontra, de algumas formas ele vai te cercando para que você vá ao encontro dele verdadeiramente, né? Sim. E foi muito interessante, porque eu era bancária na época e era um cliente meu. Ele vivia convidando. E eu falava, João, vamos, eu tenho que ir nesse jantar, porque não aguento mais, não sei mais o que dizer, porque ele nunca queria ir. Aí chegou um dia e eu disse, olha, não tem mais o que dizer, faz 1 ano que a pessoa está me dizendo, vamos. Ele me dava os ingressos e eu disse, não vou conseguir, porque o João nunca queria ir. E aí teve, né, por insistência dele, interessante, ele nunca falou de Jesus. Ele só me apresentava um jantar. Vamos nesse jantar, vai ser muito legal, é de homens de negócio, sabe? E aí a gente acabou indo e nessa mesma noite a gente aceitou Cristo. Que
Que fantástico. Que bênção. Nessa linha, João, como que a presença e o apoio da Cleo influenciou sua caminhada ministerial e profissional? Até essa questão ministerial, né, para nós é algo novo. Acho que todos nós, de alguma forma, se estamos envolvidos em cuidar de alguém, auxiliar alguém, todos nós já somos pastores, né, porque de alguma forma nos colocamos nesse papel, mas nessa questão de empreender, a empresa esse ano está fazendo 20 anos, então tivemos, como todo negócio que começa, muitas vezes não começa do zero, começa do negativo, né, começa devendo, e tivemos uma época aí, alguns primeiros anos de muita dificuldade. Então a Cleo, enquanto bancária, bancando a casa literalmente, e eu tentando empreender, e ali não é só questão financeira, não é sobre isso. Há um desgaste emocional, há uma sensação de impossibilidade, impotência, as coisas não acontecem. E muitas vezes a ponto de desistir disso, não, vou procurar um emprego de novo, vou fazer alguma coisa diferente, que isso aqui não está evoluindo. Literalmente a gente paga para trabalhar aqui. Tu trabalha o mês todo e tem renda negativa, tem que botar dinheiro no teu negócio. E nisso, a Cleo foi fundamental nisso, por esse cuidado, esse posicionamento, e isso, não, vamos lá, vamos continuar, vai dar certo. Mas mais do que, digamos, o apoio emocional, era isso, estava literalmente bancando tudo, apoiando tudo, porque daqui a pouco, sei lá, aluguel, comida, estava nas costas dela. E não é uma questão de machismo, mas há um papel do homem de ser o protetor, o provedor, Sim. e daí a pouco você coloca nesse papel de dependência, Então, provavelmente, muitos que vão nos assistir, de repente estão passando por situações parecidas, onde estão empreendendo, as coisas não estão acontecendo ainda, a necessidade daqui a pouco de esses dois ser um só e realmente se apoiarem, não, aquela questão de que se um está mais fraco, o outro aquele dia que vai ter que dar ânimo. Então temos essa história, lá no começo, de muita dificuldade, e a Cleo nesse posicionamento aí de ser a pessoa de repente mais forte do que eu, no aspecto de estar bancando a casa e ainda insistindo mais um tempo. Fica aquele sentimento meio que de apostador. Se parar agora é realizar o prejuízo. Tudo que foi colocado se perde, né? Nem era por parar, era por tudo que já tinha sido investido e tu parar, né? Porque nesse tempo a gente não era ainda convertidos, né? A gente não era cristão ainda. Então talvez se fosse hoje até seria muito mais fácil, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito difícil de lidar, né? Parece que, né, sou uma carinha mais tranquila, mas não. Então Deus me moldou muito nesses 18 anos, né? De caminhada com Ele. E eu creio que também o João também sofria muito, porque ele dizia, não, tu não vai parar, tipo assim, vai persistir, olha tudo que, né, já que se gastou, já se investiu, tenta mais um pouco. E foi mais ou menos esse sentido, né? E a dica que eu dou é que a gente precisa ser mais compreensiva. Talvez na época me faltou isso, sabe? Sim. Não tinha sabedoria como a gente tem hoje. Então, se está passando por isso, seja mais compreensiva, né? E entenda que se a pessoa está ali do outro lado batalhando, é porque ela também quer que dê certo. Então, graças a Deus, na época eu já tinha um bom emprego e conseguia fazer tudo isso, né? Mas talvez, se fosse de outra forma, também estaria passando por dificuldades para ajudar. Então, eu acho que hoje em dia a gente precisa ser muito mais compreensivo e acreditar também no sonho do outro, né? Sim, verdade. E pastora, você é pastora, empresária, esposa, terapeuta. Como que concilia todas essas dimensões da sua vida sem perder a identidade em Cristo, no tempo com Ele? Então, vai fazer 16 anos que eu trabalho com o João, né? Em função de eu ter entrado eu estava entrando em depressão onde eu estava no banco, né? Então eu fiquei um tempo muito, tipo assim, muito desgastada, né? E aí o João vinha me pedindo, vem trabalhar comigo, vem trabalhar comigo. Isso já quando a empresa estava um pouco melhor, né? A gente já tinha passado o pior momento. E não que fosse maravilhoso, mas assim, tipo, aquilo de a empresa já conseguia se manter, já pagava o aluguel, já tinha saído de dentro de casa, que já era uma vitória. Então, várias coisas tinham acontecido nesse tempo. E aí eu fui trabalhar com o João, aí foi um crescimento dentro da empresa também, porque era uma empresa que não tinha nada, ela não tinha processos, ela não tinha nada. Então, a gente foi crescendo conforme a empresa crescia, se adquiria pessoas que eu sempre acredito que existem pessoas muito melhores do que nós, então a gente tem que abrir os olhos para isso também, né? Eu vejo muitos hoje empresários que padecem, estão cansados porque querem abraçar tudo, e existem pessoas muito melhores que nós e que a gente só precisa gerenciar elas depois, né? E aí a gente, conforme ia crescendo, a gente ia colocando pessoas no lugar, e isso foi fazem 2 anos, né? Eu já estava um pouco mais tranquila, mas Deus me pediu um tempo.
que era para me dedicar a ele. Foi quando eu conheci o TI das emoções, quando a gente veio aqui para Florianópolis. Então, eu me dediquei ao ministério verdadeiramente. Porque lá eu me dedicava, dava curso, tudo que era evento de mulheres eu participava, sempre estava auxiliando. Mas não como hoje, com a intensidade que eu tenho hoje. Então, essa intensidade vem de uns 2 anos para cá. Só que daí eu também, nesse meio tempo, a gente deixou, né, colocou CEO na empresa, agora a gente retomou. Então, eu também não tinha essa questão de ter que trabalhar, né, na empresa. Só que agora eu voltei a trabalhar na empresa, então agora eu tenho que conciliar tudo novamente. Mas é uma questão realmente de organização, né? Organizar horários, ver o que é prioridade e o que não é. Às vezes você vai ter que abrir a mão de algumas pessoas, porque infelizmente tu não consegue abraçar o mundo, né? E tentar fazer aquilo que é para Cristo da melhor forma possível, né? Então, Mas hoje em dia, a sua experiência no gerenciamento de tempo e tranquilidade em Cristo é bem maior que quando você foi da sim, empresa. com Né? certeza. Com Tem certeza. uma história que a gente ouviu no curso Mapa da da Prosperidade. Quando você entrou na empresa, eles não tinham nem planilha. Nada. A menina que estava começando a trabalhar, ela tinha baixado um gerenciador financeiro, tipo, grátis, né? E que era um risco, porque, tipo, se tu fosse lá e colocasse excluir, tu perdia tudo. Então, tipo, você não tinha nada de segurança. Então, se tu lançou alguma coisa e você não gravou aquilo, enfim, fez qualquer coisa, perdia a informação. E aí a gente começou, mas mesmo assim, eu nunca mais me esqueci, era Mastercaixa o nome Aí a gente ficou muito tempo usando ele, né? Porque não tinha como comprar um, adquirir um melhor. A gente ficou alguns anos usando e não tinha nada, não tinha um contrato, não tinha contrato com o fornecedor, muito menos com o cliente, entrava dinheiro conforme entrava, já tinha que sair correndo pagar alguma conta, então foi bem desafiador, né? Acho que foi uns 5, 6 anos assim. E fora as contas que o João fazia por fora e não me contava. Então, foi bem desafiador. Nos primeiros anos, assim, era... Isso que eu não queria trabalhar no financeiro, né? Eu disse pra ele, olha, tudo menos financeiro, porque nós não vamos dar certo juntos, eu sendo financeiro. Né? Para mim foi bom, eu organizei. Para ele foi péssimo, porque ele perdeu acesso a muita coisa. Mas o começo de empresa a gente sabe que é complicado, né? Mas é interessante porque, assim, geralmente os casais, um sonha e o outro ajuda a tornar esse sonho possível. Ele sonhou, você ajudou a caminhar ali, né? E como vocês aprenderam a transformar propósitos individuais em propósitos de casal? Porque, veja, você era bancário. Aí daqui a pouco você estava na empresa e, assim, por mais que a empresa seja do marido ou não, é marido e mulher. Né? Esse negócio de separar, não, aqui nós somos sócios em casa, aqui nós somos marido. Ah, tá bom. Eu Tem quero como ver separar, quem né? consegue separar isso. Mas como é que foi, assim, quando você viu que, ó, agora não, esse é um propósito nosso, a empresa é um propósito nosso mesmo, e nós vamos até o fim. Quando que se viram nesse momento? Eu acho que é interessante, né, João? Logo que nesse meio tempo a gente já era cristão. E o João tinha alguns outros sócios, né? E o João estava um pouco incomodado nessa época com algumas situações. E aí ele foi na Bíblia. E aquelas coisas que a gente nunca deve fazer, né? Simplesmente vai lá, abre. Só que Deus realmente respondeu para ele que a gente não deveria se associar, né? Então foi uma resposta muito clara de Deus. Mas eu era uma sócia minoritária na época. E aí, enfim, que acabou saindo todos os sócios e ficamos só eu e ele. E aí a gente sabe que, né, aí a gente tem que ter papéis muito bem definidos dentro da organização. Quem faz o quê? Então, como o João sempre fala, tem horas ele vai ser meu chefe, tem horas que eu vou ser a pessoa que vai falar a palavra final, né? Tem horas que ele vai ser meu marido, tem horas que ele vai ser meu amigo. Então, a gente tem que ter muito definido isso. Os momentos, né? Em cada momento. Em casa, ele é meu marido. Só que na empresa, às vezes, é difícil. Sim. Né? Porque, tipo assim, parece que tu tá em casa, é uma extensão da tua casa. Né? E aí o João fala melhor isso que eu. Não, acredito que é bem nessa linha que o Léo falou, que acho que faltam alguns casais, deve ter muitos casais que empreendem conjunto, deve ter muitos atritos, que é natural, as relações são complexas, mas o que de repente facilita é entender cada momento que papel você está exercendo. Realmente tem alguns momentos que é marido e mulher, alguns momentos é líder e liderado, isso inverte, daqui a pouco tua esposa cuida de alguma área, naquela área ela está liderando aquilo, ela tem autonomia para tomar decisões. Tem momentos que é uma reunião de acionistas. Cara, a gente é sócio, vamos tomar uma decisão em conjunto em relação a esse tema. Talvez só essa verbalização de qual é o papel naquele momento e poder tratar daquele tema digamos, com a máscara correta,
nesse momento tem uma reunião de sócio. O que vamos fazer em relação ao futuro? Essa decisão, acho que é estratégica, o que tu pensa? Às vezes, mesmo que não saia uma decisão naquele momento, começa a maturar algumas possibilidades. Tem momentos que não é, digamos, ele está no papel de líder, olha, eu sei, é para fazer e tal, o risco é meu, mas vamos fazer isso aqui porque eu estou liderando esse projeto, esse processo aqui. Então, para quem nos assiste, de repente tem esse grande desafio, como é que eu consigo conciliar casamento, sociedade, empreender junto? Sugiro isso, ter essa comunicação, criando um contexto. Nesse momento, eu sou teu marido, nesse momento sou tua esposa, ou nesse momento sou teu líder, que possa verbalizar isso e ter a conversa no contexto correto, né? Nossa, perfeito. Perfeito. Pastora, tem momentos que o pastor João precisou tomar decisões, ou às vezes estava inseguro para tomar alguma decisão, passou por algum momento de insegurança, acredito que até a pastora pode ter passado por esse momento, e um tem que apoiar o outro. E como que a pastora fez desse apoio? Como que a pastora conciliou? Bom, eu sou uma pessoa que tem um perfil muito... Eu e o João, a gente tem os perfis, né, nossos, que são totalmente o oposto. Eu sou perfeccionista, e o João, ele é... Como é que é o teu perfil? Na Bíblia é avareza, mas Eu tenho um perfil de observador, eu sou a pessoa do planejamento, do campo das ideias e pouco do mundo real, né? Aquilo já é o contrário. Eu fico pensando muito, ela não pensa, ela sai fazendo. Então, entendendo isso como complementar, né? E isso foi muito bom. Essa identificação de perfis, para mim e para o João, foi muito positiva. Porque eu comecei a entender como ele funciona e ele entendeu como eu funciono. Porque isso também falta nos casais, entender como a outra pessoa funciona. São mentes diferentes trabalhando juntas, né? Então, tipo, pro João, ele é do campo das ideias, né? Só que ele é postergador. O João, ele não tem aquela ação imediata como eu tenho. Então, eu, tipo assim, se tu me disser, olha, tu tem que me entregar isso hoje, eu vou te entregar hoje. Se tu me der uma tarefa para 10 dias, provavelmente amanhã ela vai estar na tua mesa, porque esse é o meu perfil. E as pessoas têm que respeitar isso. Já o João, não. Se tu der, ele vai enrolar até o último dia e provavelmente ele vai te pedir um prazo extra porque ele não conseguiu entregar naquele dia. Então, é difícil conciliar isso. Hoje a gente se dá, né? Se entende o que eu posso ajudar, eu ajudo, né? Mas tem coisas que realmente dependem dele. Mas, nessa questão de se apoiar, já teve várias situações. Né, a gente vai lá, apoia tudo, às vezes vai e faz o contrário, hoje não mais, né, amor? Mas a gente já teve algumas situações onde vai, o outro apoia, e mesmo assim a pessoa vai lá, às vezes tem uma outra decisão na hora, e acaba se frustrando porque não deu certo. Mas hoje em dia eu acho que é muito mais fácil de eu lidar isso. Também é uma questão de amadurecimento meu, né? Porque a gente tem, como a gente já passou por muitas coisas dentro da organização, então a gente amadurece muito. Amadurece com os erros, se fortalece com os acertos, né? Então, essa questão de um apoiar o outro é bem tranquilo. Várias vezes o João já me apoiou, principalmente quando eu parei de trabalhar, né, esse 1 ano e pouco, me incentivou muito também a exercer o meu papel ministerial. Então, várias decisões, porque na realidade eu estaria me afastando, né, de certa forma. Sim. Ainda tinha um pouco de contato, né, mas não era tão intensivo quanto antes. E é mais ou menos assim, a gente se apoia, vai vendo, se precisa vai ter que voltar, mas enfim, a gente tenta da melhor forma possível também para não gerar atritos, né? E acho que é algo interessante, a gente entende fracasso e sucesso como antônimos, né? Uma coisa ou outra. O fracasso faz parte da construção do teu sucesso. Então tem pessoas ali que não entendem de que tudo coopera para o nosso bem. Então, daí pouco daquela situação, tu gerou um aprendizado, gerou um contato, gerou alguma coisa que ali na frente faz muito mais sentido. Então, muitas vezes, essa nossa cobrança de alta performance, não posso errar, o principal erro é não fazer, o principal erro é não se mover, o principal erro é estar parado, não querendo errar, esperando a condição ideal. Então, entenda de que aquilo que aparentemente não deu certo, tudo cooperou. Aquilo te levou a um outro ponto de vista, a amadurecer, se aprendeu muito. Então, aquela máxima que eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo, é uma forma, um framework, uma forma de pensar que facilita muito tirar esse peso da possibilidade do erro. E não é nem sobre o erro, acho que todos nós temos uma dificuldade de fracassar, não pelo fracasso, com medo da crítica, da desaprovação, o que vão pensar de mim. As pessoas escravo dessa opinião alheia. Cara, a gente não deve satisfação para ninguém em relação aos nossos erros e acertos. Então, para muitos, de repente, que hoje estão nesse papel de empreender, com muito medo de tomar decisões,
entenda que qualquer decisão é melhor que não tomar nenhuma, mas principalmente entender que aquilo que aparentemente não deu certo vai te conduzir a um outro ponto. A gente, é lugar comum essas pessoas extremamente exitosas na vida ter cometido muitos erros, porque eles testaram muitas possibilidades, fizeram muitas coisas. Então, daqui a pouco, aquela questão, meu avô nunca caiu de bicicleta. Sim, mas também nunca andou. Então, tem pessoas isso, né? Eu nunca errei. Eu nunca fiz nada também, né? Nunca teve responsabilidade, nunca... Exato. É engraçado você falar isso, porque assim, a gente sempre bate na mesma tecla. O inventor da lâmpada, ele errou, na nossa visão, ele teria errado 999 vezes para na milésima vez ter. E ele coloca, eu aprendi como não fazer 999 vezes. Perfeito. Então, se não é ele fazendo aquilo, claro, a lâmpada seria inventada mais para frente ou não, porque, né, era um processo. Mas ele fez, ele tentou 999 vezes. Então, assim, o empreendedor, é que no Brasil o empreendedorismo geralmente vem por necessidade, não por uma opção de, né, a cultura é diferente. Mas o que você falou faz todo sentido. A questão de não esperar, as pessoas colocam a expectativa nos outros do negócio que é dela. Exato. Né? Então, assim, claro, se expôs uma expectativa no seu negócio, você tinha... E os dois se uniram para fazer o negócio acontecer. Com erros, com acertos, com acertos, né? Eu tenho certeza que até hoje vocês devem errar uma coisa ou outra, mas é bem diferente de quando começaram lá atrás, porque, né? É que às vezes tu arrisca mais, daí quando tu erra, o erro também é grande. É maior. Mas veja, vocês saíram de um patamar, então em outro, né? Eu não sabia que a empresa tinha mais de 20 anos. Para mim era um pouco mais nova. Então, assim, são 20 anos numa caminhada, numa construção, que é outra coisa que os empreendedores ficam receosos. Ah, mas em um ano eu ainda não estou fazendo milhões. Qual empresa que em um ano faz milhões? Exato. E até algo para, não sei o que nós pensamos, mas de caráter bíblico, que aquele que busca a riqueza com rapidez, normalmente está fadado ao fracasso, né? Então muitas pessoas querem esse atalho. Eu quero ganhar muito dinheiro muito rápido. É possível? É. Mas provavelmente o risco é altíssimo, a possibilidade de ser enganado. Por isso a gente vê esse fenômeno aí de pirâmides, tudo que é tipo de golpe, é pessoas ganhando um atalho. Toda a economia dela aplica naquilo porque vai ganhar muito dinheiro sem trabalhar, sem criar nada. Porque é tentador, é sedutor isso. Nossa, eu vou aplicar lá 200 mil, vou viver disso, ganhando 10% ao mês, sem fazer nada. O melhor dos mundos, mas é irreal. Só que, apesar de irreal, todos nós acabamos muitas vezes, diz que a ganância nos conquista com pequenos agrados. Sim. Dá certo com R$1.000, com 5 mil, a pessoa vai botando mais, depois botou tudo que tinha, E perde. aí perde tudo. Isso é... Você explicou como é que funciona agora os jogos de aposta. É a mesma situação. isso, né? Pastor, o que para você significa uma esposa que não apenas ora? O que significou, o que significa uma esposa que não apenas ora, mas também participa ativamente das decisões da construção da empresa, da família, do ministério? O que significa isso para ti? Perfeito. Acho que nós temos que orar, temos que se posicionar. Esse orar, muito mais que apresentar petições a Deus, daqui a pouco buscar mais direção dele, mais confirmação dele, de cada passo tem que ser dado. E eu acredito no poder da oração também daquilo que a gente declara, decreta ou proclama no mundo espiritual. É a questão de Deus fazendo o mundo acontecer. Deus falou e aconteceu. Então, muitas vezes o que nós temos que fazer para reverberar nesse mundo espiritual, mas reverbera em nós mesmos afirmações sobre aquilo que a gente acredita que é o nosso futuro. Eu tenho essa vitória, eu sei que esse negócio vai acontecer. Então, acho que muito desse processo de oração é nesse aspecto também, mas também não é só oração. A partir daquilo que a gente crê, a gente toma passos, né? Porque a fé sem obras é morta. Então, todos nós temos uma série de crenças, só que não tiver nenhum tipo de passo, é só uma crença. A fé se torna realmente verdadeira quando, a partir daquilo que a gente crê, a gente toma ações. Então, se for lá na galeria dos heróis da fé, como fulano creu nisso, fez aquilo. Creu nisso, fez aquilo. Todos os heróis da fé não foi sobre quem mais acreditou, mas a partir do que acreditava, que ação ousada ali em fé tomou. Então, eu acredito que essa questão da oração é parte do processo, não o todo, de você, daqui a pouco, ter tanta convicção daquilo que está declarando, digamos, decretando, você toma ações pertinentes a isso. Então, a gente vê um mundo onde Jesus Cristo está na terra, Deus na terra, e sempre assim, seja conforme a tua fé. Nunca foi mediante o meu poder, nunca foi mediante o meu amor por ti. Então, é Deus na terra falando, vai ser conforme a tua fé. Então, a gente observa, de repente, algumas pessoas com fé para fazer um negócio de 100 mil, então ele acredita nisso e tem ações pertinentes para isso, e alguns, sei lá, de 100 milhões. Ele acredita nisso, é uma crença, mas vira uma fé absoluta quando ele arrisca tudo naquilo que ele acredita. Então, acho que muito dessa questão da oração, digamos, é também entrar em ação. Aquela questão, aquele medita na minha palavra de dia e de noite, tudo que colocar a mão, tudo que fizer prosperará.
o que a gente vê, a pessoa meditando dia e noite, só não botou a mão em nada ainda, esperando ser próspero, esperando o sobrenatural acontecer. Então a palavra ali condiciona. Em tudo que fizer, em tudo que colocar a mão, prosperará. Então acho que é até um problema do meio cristão, ou do meio religioso, não digo nem cristão, é esse tipo de postura. De aguardar, estou na graça, Deus vai me abençoar, e pouca ação efetiva, né? Deus já liberou no mundo espiritual todas as bênçãos, só falta aqui na terra tu te mover para conquistar. É a terra prometida. A vitória já era certa. Ó, tem uma terra, tu vai ter vitória, mas vai ter luta, vai ter esforço. Então o desafio que é você não ficar limitado a uma graça onde você acha que na graça não tem mérito, verdadeiro, na graça não tem mérito, mas não é ausência de esforço. Então, tem muita gente sem esforço achando que vai acontecer de forma sobrenatural aquilo que é necessário ir lá conquistar. A vitória já foi dada. Agora vai ter luta, vai ter sangue, vai ter morte, mas a vitória é certa, né? É duas coisas que são muito caras para os cristãos que ficam só olhando para frente sem olhar para os lados, né? A gente entende que se você é cristão, tudo que você lê e faz é no prisma de Cristo. Não é no prisma do pastor, não é no prisma de Cristo. E eu não sei onde está escrito na Bíblia que o cristão tem que ser pobre e miserável. Ao mesmo tempo que também não significa que você tem que ser bilionário. A questão não é essa. A questão é que Deus, que nós acreditamos, não quer que você fique sofrendo ou fique passando necessidade na sua vida. Né? Isso não existe, isso não é bíblico. Né? E aí tu falou da questão cultural do Brasil, da religião, pelo menos no Brasil, é isso que ainda se prega. Claro, tem algumas teorias, tal, mas assim, não há lógica em você sofrer. Se você está em Cristo, né, e não tem a ver com dinheiro, o que é mais louco, as pessoas acham que tem a ver com dinheiro. O dinheiro é meio, não é fim, entendeu? Tem muita gente que tem dinheiro e é infeliz, e perde aí filho que ganha a mesada ali, filho que fica com a loja do pai, e destrói, porque ele não está preparado. Então não é o dinheiro, é o meio, né? E isso é muito, muito caro para o cristão. E uma outra questão é, aonde na Bíblia está escrito que nós seremos felizes 100% no nosso dia? É ao contrário, né? Porque, como você falou, os heróis da fé, todos tiveram provações que eu te confesso, talvez eu não conseguiria aguentar, entendeu? Você pega hoje que um adolescente de 14 anos tem mais conforto do que um rei do século XIV, e aí você volta lá atrás, há 2000 anos, onde a pessoa sofria, onde, né? Você vê, hoje em dia, na Nigéria, o pessoal sendo queimado por falta de Cristo. Então, assim, o que você coloca, talvez as pessoas mais bitoladas, essa palavra que eu queria achar, acham que é pecado. Não, é pecado eu fazer um negócio, é pecado eu empreender, é pecado eu ter dinheiro. Mas por quê? E eu acredito também que essa questão, se a gente levar para a área psicológica, a maioria dos casamentos terminam por falta de dinheiro. Sim. Então, se eu for ver, é muito mais fácil uma mulher perdoar o marido por uma traição, né, com uma outra mulher, do que uma traição com dinheiro. Porque ninguém quer viver na falta. E aí é pregado, né, muitas vezes que você não pode prosperar, por exemplo. Então, se todo mundo pensasse que não, eu preciso ter uma vida melhor, eu preciso ter uma condição financeira melhor, quem sabe quantos casamentos não estariam aí, né? Até tem um pastor que ele sempre falava assim, ele era pastor de casais, né? Ele disse, nossa, depois do dia 15 eu não paro, porque dia 15 acaba o dinheiro. Então era mais ou menos a data que acabava o dinheiro, né? E até no sentido que o pastor João falou, às vezes as pessoas param, ficam esperando Deus agir na vida, mas não agem. E a gente sabe que Deus, ele vai fazer o extraordinário, né? E o ordinário quem tem que fazer somos nós, o simples nós fazemos, né? E ele faz o sobrenatural na nossa vida. Muitas vezes eu vi pessoas falando assim, mas eu tô esperando Deus fazer. Tá, como assim tu tá esperando Deus fazer? Deus fez a parte dele, tu tem que fazer tu tem que estudar, tu tem que se mexer, e às vezes as pessoas ficam ali só aguardando, né? Exato. E essa questão do amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Independente de você ter ou não ter dinheiro, tem pessoas amando o dinheiro, onde toda a vida dela vira uma idolatria, tudo que ela faz ou deixa de fazer é em função do dinheiro, mesmo sem ter. Então, daqui a pouco, esse amor ao dinheiro não é por tê-lo ou não tê-lo, que você ama mais ou menos. Então, tem muitas pessoas com recursos, com dinheiro, mas totalmente desprendidas. E o dinheiro não é nem bom nem ruim, mas ele te potencializa quem tu é. Se for um cara mesquinho, com dinheiro tu vai poder essa tua mesquinhez se multiplicar. Se é uma pessoa bondosa, generosa, com dinheiro você vai exercer isso com muito mais potencial, com muito mais resultado. Então, entender que o dinheiro é um meio que cumpre um papel,
Mas nosso problema é colocar ele nesse papel de senhor, não de escravo. Está aqui para me servir, está aqui para cumprir um papel. E então essa falsa interpretação de que o mal é o dinheiro, não. O mal é amar ele, o mal é não colocar ele no papel de cumprir um papel. Ele tem que... é um meio. E entender que nós, muitas vezes, estamos nesse afã, eu preciso de provisão. Essas orações, apresentando a Deus dinheiro, recurso, provisão. É provisão, é uma pessoa sem visão pequena, pedindo recursos grandes. A provisão, toda a grande visão que você tiver, apresentar a Deus, me auxilia nisso. O recurso vai vir até você, o meio vai vir até você, que é conforme a tua fé. Então, aquela pessoa que acredita, tem uma visão grande, eu vou fazer isso acontecer, o recurso é secundário. Mas o que está acontecendo? Pessoas pedindo um recurso, um dinheiro grande, para depois pensar o que eu vou fazer com isso. Não faz sentido. É que nem a história do dízimo. Não, quando eu for abençoado ali, eu dou o dízimo. Se não está dando dízimo ganhando um salário mínimo, ganhando 20, 40, você também não vai dar. Porque a questão não é o quanto você ganha, é o quanto você está disposto a entregar. Né? Perfeito. Algumas pessoas com esse racional, né? Se eu prosperar, eu vou ser um bom ofertante. É tipo assim, tenha fé em mim, Deus. Confia em mim, aposta em mim. Inverte a lógica da quem tem que se ter a fé, né? O pastor Lucas que fala muito, né? Sim. Quando eu prosperava numa casa para minha mãe, cara, tu não dá nem um sorvete hoje. Vai dar casa. Não vai dar, porque aí vai ter outras prioridades e aquilo vai passar de novo despercebido. Eu tenho que ganhar mais para mim poder dar essa casa para minha mãe, entendeu? Só que nunca chega, porque o amor é o dinheiro e não as pessoas, né? Sim. Uma coisa que tu falou, que ela também, as pessoas não pensam por esse lado. Com dinheiro ou sem dinheiro, se o seu amor está, acabou. Porque a questão do amor ao dinheiro não é porque você tem. Muitas vezes porque você não tem. Exatamente. E aí você acaba se perdendo mesmo não tendo. Exato. É como se você falasse assim pro filho, eu vou te dar um carro, mas eu preciso que você tire a CNH primeiro. A pessoa, não, mas eu quero o carro primeiro. Não, mas você precisa tirar a CNH. Não, mas eu quero o carro. Não sei se você vai me dar o carro. Não, mas você tirou a CNH. Então assim, você quer a bênção, mas não está atrás da bênção. Não, eu quero a bênção, vai ser forte. Tá, e aí, e agora? Né? A gente tem esse exemplo em casa, porque nós éramos advogados, abrimos uma editora sem ter o curso ali, sem ser da área, e estamos estudando até hoje. Dias e dias estudando editoração, como funciona, tal, porque nós tínhamos a palavra de Deus, e a gente sabe, é a palavra de Deus. Deus não vai fazer pra você, Deus não vai abrir a editora para você, não vai, entendeu? Não vai estudar. Não vai estudar. Então, assim, hoje, sobre editora, não sabemos praticamente tudo que precisa saber, estamos sempre, porque é uma palavra. Mas é muito engraçado, porque uma hora se prega no país, né? Uma certa época que tudo é pela graça, e de fato a salvação é pela graça, mas assim, não é tudo que é pela graça, né? Mas não, fica ali esperando, como a pastora falou, de repente prega que você vai ser milionário indo para a igreja. Então assim, é do 8 a 80. E aí é o discernimento do cristão, discernimento, né, da fé mesmo. E é um assunto assim, que é inesgotável, não adianta. Não, dinheiro para cristão é um negócio que parece pecado. Não posso ter. Não. Existe todo esse medo da teologia da prosperidade. Então, só que temos que entender o que é realmente prosperidade. Eu acredito na teologia da prosperidade como algo para todos. Mas prosperidade não como uma quantidade, um valor. Prosperidade é um estado de espírito, é algo qualitativo, não é quantidade. Então, acho que todos aqueles que estão verdadeiramente em Cristo, confiam nele, independente da situação externa, eles têm um nível, digamos, nada me falta, tudo me vai bem. Paulo que sabia viver com muito ou com pouco, açoitado, o estado de espírito dele não era afetado por condições externas. Então, entender que a prosperidade é esse estado de ausência de falta. E a gente vê muitas pessoas entendendo isso como recurso financeiro. Então, tem muitas pessoas com muito recurso financeiro não prósperas. Falta tudo, sentimento de vazio gigantesco. É pouco aquela pessoa que aparentemente tem acesso a tudo, mas extremamente vazia, que daqui a pouco está abusando de drogas ou medicamentos, ou vai se suicidar, porque nada faz sentido. Então, não é sobre dinheiro, mas sobre esse estado de espírito, que é uma promessa e uma garantia que é para todos aqueles que estão em Cristo. Então, daqui a pouco a gente fala dos mártires da fé, né? Estevão sendo apedrejado e olhou para o alto e sorriu, tomando pancada. Cara, ele viu daqui a pouco Cristo recebendo ele. Não era sobre essa questão externa que alguém vai me matar, mas eu sei em quem tenho crido, eu sei qual é o meu destino, eu sei o que tenho vivido. Então, de repente, até para começar, na minha opinião, desfazer essa questão do medo da teologia da prosperidade, prosperidade é para todos. Riqueza é para todos? Eu acredito que não. Porque riqueza também é um dom de Deus, para Deus afirma isso. Então, é possível uma pessoa sem dom conquistar? Eu acredito que sim. Da mesma forma, uma pessoa que não tem dom para música, ela consegue aprender. Mas de repente vai ser muito esforço,
muito dolorido isso e não vai se realizar. Então a gente vê pessoas independentes, os dons foram distribuídos a todos, estão na igreja ou não. É nítido, a gente vê algumas pessoas com uma facilidade de fazer dinheiro muito grande. É um dom de Deus, ele é bom de negócio, pode tirar tudo dele, ele recomeça e refaz tudo de novo. É uma habilidade, um dom. Só que o dom pode ser aperfeiçoado e esse dom, na ausência de Deus, vira maldição. Qualquer tipo de dom. Daqui a pouco a pessoa tem uma sensibilidade espiritual, ele pode daqui a pouco virar um profeta de Deus, ou daqui a pouco pode virar um adivinho, um vidente, porque tem uma sensibilidade espiritual. Então não é sobre o dom, mas sobre esse dom estar alinhado à vontade de Deus, para isso tem que estar na presença o tempo todo. E com riqueza, que é um dom de Deus, que foi distribuído a todos, é a mesma coisa. Se você não estiver alinhado a propósito, à vontade de Deus, isso vira maldição na tua vida. Daí a pouco é aquilo que vira os males que a gente vê nesse mundo. Pessoas com muito dinheiro, muito poder, influenciando de forma negativa, ou digamos, a serviço do mal, por todo aquele poder que o dinheiro permite. Esse potencial que o dinheiro permite fazer muitas coisas. Então, independente de qual é o dom dado por Deus, se estiver, digamos, distante de cumprir o propósito, distante de Deus, vira uma maldição na vida daqueles que receberam o dom. Então, acho que muitos têm essa leitura equivocada, né? Mas por que tem um ímpio prosperando? Algo que nos perguntamos. Mas Jeremias também questionou isso, né? E ele mesmo conclui, mas eu sei o final de todas as coisas, eu sei qual é o final dele. Então, daqui a pouco, aquilo parece injusto. Olha, por que esse cara tem esse dom e está prosperando tanto? Não me parece. Não, os dons foram distribuídos a todos. Sim, né? sim. Não, e é engraçado porque assim, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Por mais que a pessoa seja ímpia e esteja fazendo coisa errada, nós temos um problema que é que o cristão parece que só vive do lado da história da pomba e da cobra, é só da pomba. Entendeu? E você não precisa ter esperteza no sentido de passar a perna em ninguém. Não. Né? A questão é de mesmo ir atrás, correr atrás. Né? Fazer o seu network, conversar, fazer aquilo que você tem que fazer na sua empresa. Exato. E esquecer do outro. Né? Você acabou de falar, tem gente que é milionário e está numa vida, tem gente que está com filho, que sempre quis ter um filho, engravidou e está numa felicidade assim absurda. Mas a pessoa não tem um carro zero, a pessoa não mora numa mansão. Tudo bem. Né? Então, assim, são coisas, e é importante você, que vocês que são empresários bem-sucedidos há décadas, falar, porque as pessoas falam, não, mas estão falando isso porque são, né, tem uma condição infinita de vida. Tá, mas e quando eles não tinham? Porque tudo bem, é bancária, era bancária e tal, mas assim, era bancária, não era banqueira. É diferente de uma coisa da outra. Entendeu? Estavam começando, então se lá atrás não fizesse, não plantasse, não estava colhendo hoje. Né? Que é o que você falou do imediatismo. Não, vou fazer alguma coisa para ganhar dinheiro rápido, porque daqui a pouco eu vou estar de BMW e vou estar, né, bombando nas paradas. Mas aí você não tem, né? Tem até um depoimento de um amigo nosso, que ele ganhou 2 milhões em menos de um ano. Com produtos nas redes sociais, mas aí meio que fazendo alguns trambiques. Dava errado o produto, saía, tal, não sei o quê. Não se preocupava com qualidade e tal. Resumo da ópera. Ele não tinha capacidade de gerir aquele dinheiro. E não porque ele era uma pessoa má, tal, não é essa a questão. Mas não tinha capacidade. Então a primeira coisa foi comprar uma cobertura e um carro. 2, 1 ano e meio depois, se separou, estaca zero. Aí quem vai escutar, a gente vai falar, mas imagina, se eu ganhar 2 milhões, imagina que não sei o quê. Entendeu? Então assim, para ir, por exemplo, comprar, sei lá, uma caneca de R$700. Entendeu? Aquele cheirinho, né? Que a gente tira sarro dele, que ele comprava aqueles difusores de R$1.500, R$2.000 para pôr na sala. Falei assim, meu Deus. Então, assim, não é, mais uma vez, não é o dinheiro, é o que você faz dele. Não tinha um planejamento financeiro, né? Exato. Até porque a pessoa acha que 2 milhões é infinito, né? Sim. E hoje em dia 2 milhões não é mais aquilo, nossa, é dinheiro. Sim. Mas já não é tanto como era uma Há vez. 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, né? Então, acho que nunca vai acabar, então ela não tem. Sai gastando. Sai gastando. E é bem... É bem isso. E, pastora, tu foi bancária, o que o banco, tudo que tu aprendeu no banco te ajudou na sua vida, tanto ministerial, quanto empresarial, familiar? Para mim, o banco foi uma escola. Eu aprendi muito essa questão financeira. Eu tive a oportunidade de trabalhar em várias áreas dentro do banco, né? Então, eu trabalhei muito tempo na área administrativa, depois eu fui para a área comercial. Então, eu tive essa oportunidade. E o banco, ele dava muitos cursos, muitos treinamentos. Então, eu vim em constante aprendizado dentro da organização. E eu acho que nisso tudo, né, tudo isso que eu aprendi lá, eu consegui colocar dentro da empresa. E eu acho que também, o que eu sempre dizia para o João, uma coisa que eu via muito era empresas quebrando por falta de gestão mínima.
né? Porque as pessoas, elas confundem muito o que é pessoa jurídica e o que é pessoa física. Então, se você tem que ter isso uma clareza, cara, eu tenho meu Prolabore. Eu não tenho o dinheiro que está no caixa da empresa. Né? E hoje, a maioria dos empresários tem dinheiro no caixa da empresa, estou comprando um carro novo, vou comprar um apartamento aqui, vou, sei lá, ficar 20 dias de férias, não funciona dessa forma. Porque o dinheiro que estaria para te reinvestir. Tu quer ter mais? Vai ter que reinvestir, vai ter que reinvestir. Então, eu acredito que isso me ajudou muito, né? A também baratear muitas coisas da operação em função de ter também uma visão um pouco melhor nessa questão financeira. E é óbvio, né? O banco nos ajudou muito nessa questão de eu conseguir manter, né, um período. A casa também, Sim. né? A casa, o sonho, enfim. Então, acho que né, eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade. Porque tenho certeza que ela que me ajudou muito, né? Sim. Hoje no que a gente tem. Pastor, tudo que a pastora falou, o que isso ensinou para você sobre honra, gratidão, parceria no casamento? O que isso te ensinou que você pode ensinar para a gente sobre isso? Essa questão de relacionamento é um relacionamento amoroso, né? A questão que a gente confunde amor como tão somente um sentimento. Amor é uma decisão. É Deus que amou o mundo de tal forma que entregou seu filho. Eu acho que muito da vida em casal é você ter essa noção que você não casou para ser feliz, mas para fazer alguém feliz. Há uma cota de entrega, porque muitas vezes a impressão que dá é, pô, essa mulher foi a que Deus me arranjou, me fez casar com a minha inimiga, né? Mas entender que ele está cumprindo um papel e ambos vão estar amadurecendo nesse processo, até mesmo do atrito, da discordância, é provocar um crescimento. Então, entendendo de que esse reconhecimento, essa honra, tudo isso faz parte da expressão do amor, onde daqui a pouco você vai ter gratidão e sabendo que os dois passaram a formar uma só carne, você não está agradando a outra, está também se auto-agradando, porque ela faz parte da tua constituição. Falam que essa questão de que Eva foi gerada da costela, né? Se a gente entender que a costela é aquilo que protege o que é vital para nós, o coração, o pulmão, então daqui a pouco aquilo que digamos, a mulher, é muito isso, da proteção do emocional do homem, da vida dele, da vitalidade dele, enquanto esse papel de auxiliadora, né? Verdade. E, pastores, quando vocês falam a questão de princípios, porque a gente sabe que o cristão tem muitos princípios, né? A Bíblia tem muitos princípios. E os princípios que vocês procuram cultivar no dia a dia, os principais, assim. É interessante falar de princípio, porque a gente tem uma estrutura muitas vezes legalista. Entender que a lei veio para estabelecer regras a partir de um princípio. Vocês são advogados, sabem melhor do que isso, de princípios constitucionais, uma série de leis vieram para isso. Aquela questão que temos que honrar a Deus. Em alguns lugares na mesquita vão tirar o calçado, o judeu vai colocar uma cobertura na cabeça e o católico vai tirar o boné para entrar, todos querendo honrar a Deus, mas cada um com uma lei diferente. Então o princípio vai além disso de leis. Então nós que somos de Cristo, há muitas pessoas ainda cumprindo lei, isso é pesado. Mas quando você começa a querer cumprir princípio, faço para honrar, você não está mais tão preocupado com esse peso da lei. Então, acho que a partir desse entendimento a gente consegue começar a tomar algumas posições e entendendo, continuando falando de leis, tem 3 níveis de leis. Tem leis naturais aqui, mas antes disso, abaixo disso tem leis humanas e tem leis espirituais, princípios espirituais. Então a gente vê muitas pessoas padecendo na vida por não entender essa estrutura de leis. A maior regra é a lei espiritual. O que seria uma lei natural? Sei lá, oferta e demanda. Cara, algumas vezes, sei lá, no Brasil a gente viu isso, num canetaço, uma lei humana ir contra uma lei natural de oferta e demanda. Não, vamos tabelar o preço, vamos controlar. Fica pior, porque é uma lei burra. Ela tem uma lei superior, que é a oferta e demanda, que é uma lei natural. Só que tudo isso tem uma lei ainda maior, que é a lei espiritual que quebra. Ela pode se tornar sobrenatural, acontece um milagre. Uma pessoa cair de um prédio não vai sobreviver. Vão calcular velocidade, massa, aceleração, e a pessoa sobrevive de uma forma miraculosa. Ali houve a atuação do mundo espiritual, quebrou uma lei natural. Olha, de forma natural não aconteceria, sobrenatural aconteceria. Falando todo esse racional, porque tem princípios para todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, que daquilo que o homem semear, ele vai colher. Cara, procure então plantar boas sementes. Tem gente plantando sementes muito ruins, que colhe coisas muito ruins na vida. Mas eu estou na graça, todos os meus pecados foram perdoados. Sim, está na graça, Deus não faz menção dos teus pecados, mas há consequências naturais das tuas ações. Sim.
E tem pessoas que não entendem isso. Ah, mas eu sei que Deus me perdoou. Sim, te perdoou, não faz menção do teu pecado, mas você está se autodestruindo. É Paulo dizendo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não estou debaixo da lei, não há mais ilegalidade na minha vida, mas tem coisas que não me convêm. Então a gente vê pessoas, às vezes, estão na vida pesada, legalistas, porque não entenderam ainda que ela pode ser leve, pode entender de que eu estou cumprindo um princípio por entendimento. É como a criança que não faz o que é errado, que ela sabe que é errado porque tem medo de apanhar. E depois tem a criança, não, eu não vou fazer o que é errado e tal, eu não quero ofender meu pai, eu não quero contrariar meu pai. De qual pai vai se agradar mais? Pô, de uma que está com medo da punição ou de uma que amadureceu e se tornou consciente, né? É nós com o nosso Pai Celestial, muitas vezes sendo imaturos, né? Com muito medo do castigo. O meu pai vai brigar comigo, ou vai me punir, por isso vou tentar ser um pouquinho melhor. E é uma vida opressora isso, uma vida pesada, você ficar com medo da punição o tempo todo, né? E é comum, infelizmente, para muitas pessoas do nosso meio, uma vida pesada, legalista, de não se sentir à altura nunca do amor do Pai. Cara, realmente, em Cristo todas as coisas foram consumadas, e em Cristo foi a demonstração do amor, aquilo que tinha, digamos, mais lhe custava foi entregue. E pessoas não recebendo isso, me rejeitando, tentando todo dia se auto-salvar. Eu vou fazer mais uma cotinha de sacrifício aqui para me salvar, né? A gente sempre fala que a vida é mais leve com Jesus, né? Então, essa pessoa ela tem que entender isso, não é pesado. Mas não ser pesado não significa que você não vai ter problemas. Então, são coisas diferentes, né? Quem não tem problema é criança ali até os 5 anos. Depois disso, né? A pessoa fala, eu vou para Cristo, tudo vai mudar. Vai mesmo. Vai mesmo. Porque no começo, às vezes, tu fica pensando, não pode ser normal, acho que tá tudo errado, né? Porque é pessoas que vão se afastar de ti, coisas que vão acontecer. É porque é Deus abrindo teus olhos para aquilo que já existia. Exato. Sim. Né? Ele não estava fazendo nada, tava sempre ali. Só que tu estava com os olhos fechados para aquilo. Né? E é engraçado que as pessoas falam assim, nossa, porque é pastora, ou não, é irmão, é igreja, tá em Cristo. A vida deles é maravilhosa, não tem problema, não tem nada. Não, a gente fala assim, gente, a nossa vida com Cristo ela não tem... ela não tem uma, assim, né, tá tudo calmo, não. Cada dia é um desafio, cada dia é um aprendizado, cada dia tem algo novo. A evolução, ela não é calma, né? A evolução não é calma. Você aprender, você é aplicar, não existe calmaria. Isso, né? Tu falou uma coisa que é o rasgar do véu. Rasgou o véu. Tu olha para suas amizades e fala, nossa, mas por que eu tô andando com esse povo? Por que eu tô aqui? Eu sou o 5º burro. Quando eu digo burro, não é no sentido da pessoa não saber nada, da pessoa não querer nada. Que eu tenho comigo que quando as pessoas querem, elas fazem. Mas a primeira questão, elas precisam querer, né? Tu falou, Jesus Cristo perguntava, mas é de acordo com a tua fé. Se tu tem fé que não vai, tu não vai. Então você vai ficar nesse grupo. E aí o Espírito Santo começa a te usar mesmo. Nossa, vai ficar aqui, é isso que você quer pra sua vida, né? E aí o povo fala, mesmo, né? As Afasta. Nossa, mas antes eu tava no mundo, tava tudo legal. Não tava, você só não tava vendo. Tava na escuridão, chegou a luz, tudo ficou evidenciado. Né? E falando nisso, pastor, como a gente consegue discernir entre dar um passo de fé e agir por impulso, especialmente quando envolve dinheiro e novos projetos? A pergunta é para os dois, tá? Pode ir. Vamos lá. Não, é desafiador isso, porque às vezes temos uma convicção no nosso coração muito grande. Cara, é isso aqui, eu tenho que fazer. E acredito que até mesmo quando a gente aparentemente está errado, foi um impulso, aquilo vai te levar a um lugar melhor. Essa convicção de que tudo coopera ao nosso bem é um bom ponto de partida. Mas tem situações que realmente a gente tem que apresentar diante de Deus, e não é só aquela questão, não tive paz, vou fazer, é buscar daqui a pouco conselhos. O Espírito Santo é um ótimo conselheiro, daqui a pouco na esposa, alguém que conheça muito daquela área, daqui a pouco na própria palavra de Deus há muita referência do que fazer ou não fazer, daqui a pouco confrontar essa ação, esse projeto, se faz sentido do ponto de vista princípios. Tudo isso porque o nosso coração é enganoso e até mesmo muitas vezes a gente tem um viés de confirmação. Não, mas Deus falou comigo. A gente ouve muito isso, né? Eu estou fazendo o que Deus falou comigo. Cara, é ele querendo que Deus confirme que já estava decidido no coração dele e cria esse carimbo, essa chancela de Deus. Não, Deus me falou para fazer. Depois dá tudo errado. E a culpa é de Deus. A culpa é de Deus. Ou é aquilo que muitas vezes você só buscou aprovação, né? Tipo, não, olha, eu quero fazer isso. E Deus já te disse pra ti não fazer aquilo. Já, né? Até já mandou pessoas falar pra ti, não faz. Aí o que você faz? Começa a buscar opiniões de terceiros. Até que alguém diz, não, mas acho que isso que tu vai fazer é legal. Aí ele só precisava de uma pessoa. Ele pediu pra 20. Uma pessoa diz que sim, a pessoa vai lá e faz. Tem muito disso no discipulado. Né? Onde, por exemplo, vocês discipulam pessoas, né?
Aí você fala, olha, talvez não seja por aí o caminho. Aí a pessoa troca o discipulador porque ele quer uma aprovação. Exato. Pô, e vocês acabaram de falar, Deus usa todo mundo, não é eu, fulano, é todo mundo. Exato. Às vezes a gente sempre brinca, se Deus usou um burro, né, Mula de a balão. mula de balão, vai usar qualquer um, gente, pode ficar tranquilo. E, só que o ser humano é assim, né? Não, eu quero a minha aprovação. Não, eu quero fazer, eu quero porque eu quero. Né? E o exemplo de vocês, ele é muito bom porque vocês estão juntos na empresa há muito tempo. E com certeza, uma hora ou outra, um bateu o pé e falou, não, isso aqui nós temos que fazer, isso aqui nós temos que fazer. E aí, não sei qual dos dois falou, mas ó, agora eu sou líder desse projeto, então quem manda aqui sou eu. Não, agora eu sou líder desse projeto, quem manda aqui sou eu. Eu sou especialista nessa área, você na outra. Eu não sei se você teve coragem de discutir financeiramente com ela. Eu acho que não, entendeu? Eu disse assim que só existe uma verdade, que é a minha. É bem assim, né? Minhas verdades, muitas vezes, foram Não, é normal e muitas vezes... questionadas. Não, muitas vezes não teve aquela visão diferente dela, divergente, mas você está convicto em fazer, faz e dá errado. Mas, mais uma vez, acho que aqueles que passaram por isso, entender que faz parte da construção do teu sucesso, errar. O maior erro é não testar. Não é dar all-in, apostar tudo o tempo todo, mas poder validar uma hipótese. Cara, eu tenho uma hipótese, fazer ela virar uma tese. Ó, já testei, isso aqui funciona. Porque muita gente tem só a ideia, mas ele não tem o projeto da ideia. Daí ele vai lá e faz de qualquer jeito. Eu vejo muito isso nos discipulados. Eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto, eu tenho um sonho, beleza. Mas abre isso, vê os detalhes disso, para ver se no final vai dar certo ou não. Né? Aí as pessoas, não, ela já atalha o caminho, ela já quer... eu vou fazer desse jeito. Vai lá e faz de qualquer jeito. Às vezes não viu que aquilo poderia ter custado menos, ou que não ia dar certo no final. Então, né? Ou poderia ter tido né? Poderia ser muito mais curto o prazo para aquilo, mas não, resolveu fazer do jeito dela, piorou a situação. Eu acho que falta muito projetos. A pessoa ela tem um sonho, mas ela não projeta aquele sonho. Ela simplesmente tem um sonho. Mas como que eu vou chegar nesse sonho? Compete o homem sonhar e fazer planos. O sim vem de Deus. Tem muita gente só sonhando, sem nenhum plano. O Paulo diz, eu planto, eu rego, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, assim, a gente tem uns que só plantam e não rega, tem uns que só regam, mas não tem como regar, porque tem não uns que nem nasceu. plantam. Então fica... E eu vejo, sim, tem muitas pessoas também que começam várias coisas e não terminam nenhuma. Sim. Porque ela não tem, porque provavelmente foi mal planejado, né? Já começa por aí. Mas a outra é porque ela não tem a paciência de esperar aquilo dar certo. Então, a gente já teve algumas pessoas que foram sócios do João antes, né, de eu entrar, e de não, eu quero vender minha parte porque não está dando lucro. Mas uma empresa não dá lucro no começo, ela leva um tempo para se estabelecer, a não ser que é algo assim, tipo, né, Você já que tem foi um achado. Ou uma expertise. Algo assim que tu já estava funcionando de alguma forma e que você, né, só conseguiu melhorar. Mas, geralmente, no início, é difícil para todo mundo, né? E senão não teria tanta empresa quebrando. Sim. E aí as pessoas elas não têm essa paciência de esperar acontecer, né? E aí depois se arrependem. Depois, quando vem que tudo isso, olha, deu certo, mas quantos anos foram para dar certo? Quantas noites tu não dormiu para aquilo dar certo? Nossa. Quantas horas tu trabalhou do teu dia em chegar às 6 da manhã e sair às 10 da noite para poder fazer com que as coisas funcionassem? Isso ninguém vê, ninguém quer pagar esse preço. Só que quando a gente está, né, principalmente, e nem só iniciando, muitas vezes no decorrer, tu está crescendo, cara, às vezes tu vai ter que abrir mão de algumas coisas. E aí as pessoas querem tudo ao mesmo tempo. Eu quero ter casa, eu quero ter família, eu quero ter isso, quero ter aquele outro, quero que a minha empresa dê certo. Não, tu não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Porque alguma coisa vai se perder no caminho. O pastor no curso falou pra gente ano passado, né, que era o planejamento desse ano de vocês, tinha mais de 80 partes, se não me engano. Muito detalhe. Não é pelo volume de informação, mas é pouco planejamento estratégico, estratégia, a arte de se antecipar. Cara, detalhar muitas coisas que você quer fazer e o plano é barato. O caro é você, daqui a pouco, fazer muitas coisas, despender recursos, tempo. Então, tem que ter um plano de médio e longo prazo, sim, mas ele não é estático. Olha, isso aqui eu tinha uma opinião, conforme eu andei em direção a isso, mudei, vou rever meu plano. Aquela questão não tem compromisso com o erro. Eu mudo, abro mão da minha opinião, conforme eu comprovo que ela estava equivocada. Então, a gente vê essa falta de muitas pessoas que empreende de não ter tem muito sonho, pouco plano, e principalmente quando fala do plano estratégico, tentar se antecipar, ver movimentos, falta processo, falta método, falta conhecimento.
Então, nós vemos aquela parábola dos talentos, né? A um deu 1 talento, outro 2, outro 5. Nunca foi conforme o amor de Deus, mas ele diz conforme a sua capacidade. Então, de repente, muitos que nos ouvem quer receber mais de Deus, quer prosperar, aumenta a tua capacidade. Você, de repente, está limitado daquilo que Deus pode confiar na tua mão. É um desafio aceitar isso. E sabendo que a gente nunca chega digamos, no nível certo. Sempre há mais a aprender. Tem a dupla maldição. A maldição de não saber, mas a pior delas. Você não sabe que não sabe. Tipo... Essa é... Cara, conforme tu anda, tu consegue. Tem muita coisa que eu tenho que aprender que eu estou me dando conta que está me faltando aqui. Não, nisso, as igrejas, elas têm um papel fundamental. As igrejas que entendem, obviamente, né? E não estou aqui criticando denominações, mas assim, o cristão ele vive no mundo real. Ele não vive no mundo de sonhos. Né? Daí, quando Cristo vier, tal, e tudo bem, mas então, as igrejas têm um papel fundamental. Em ter um business da vida, em ter cursos, em disponibilizar coisas que, de repente, ele só vai ver ali. Ensinar, né? Ensinar. A gente já fez curso eu já fiz curso de 40 mil, mas já fiz curso de R$ 39,90 que me deu um insight ali. Então, assim, a gente chama de pirâmide da aprendizagem. Tu vai, são níveis de aprendizagem. Né? Tem coisa no curso lá de 40 mil que eu fiz que ainda não me servia para a empresa. Tá guardado. Então, quando for o momento, eu vou usar. Mas aquilo de R$ 39,90 me serviu na hora. E essa questão de estudar, de saber, de fazer o negócio de fato acontecer, é que é caro para as pessoas. E não caro financeiramente, mas na vontade de estudar. Exato. No tempo, né? Não está disponível. Então, às vezes é a Netflix que vai ficar assistindo, né? O futebol, a mulher é, sei lá, o beach tênis. Às vezes você vai ter que abdicar de algumas coisas para estudar mais tempo. Né? Aquela máxima de que se você acha o custo da instrução, do conhecimento caro, não viu o preço da ignorância ainda. Sim. Tem pessoas pagando um alto preço pela ignorância achando que é barato. Não, todo mundo quer tirar foto na Torre Eiffel. Mas ninguém quer trabalhar para chegar lá. Perfeito. Tô falando isso por causa da foto de vocês que a gente viu agora no ensaio, acho que do casamento de vocês, entendeu? A gente casou lá. Casou lá? Nosso casamento. A gente tinha casado no civil, quando as coisas melhoraram um pouco, e a gente já estava nesse processo de igreja, mas não tinha casado ainda, fizemos um casamento somente no civil. Depois, 10 anos depois, numa volta de Israel, tinha conexão em Paris, ficamos 3 dias a mais ali. E fizemos o religioso. O pastor estava junto, vamos fazer uma celebração lá. Fizemos o casamento lá. Teve um outro casal que casou também. Né? Eles tinham uma história parecida também, sim. Só no civil, faltava o religioso. E aí também resolveram casar, então foi bem legal. Assim. Que perfeito. Então, todo mundo quer estar lá, mas ninguém quer trabalhar. Caminho para chegar até lá, a gente tem que... Sabe, uma coisa que eu acho também importante, não é só trabalhar, mas é ser grato no que tu tem hoje. Sim. A maioria das pessoas, elas não tem gratidão por aquilo que elas têm. E eu acho que já começa por aí, porque aí, se eu vou ver que tudo é ligado no reino do Espírito, Deus, eu imagino Deus olhando, cara, se eu não sou grato pelo que eu tenho, hoje Ele me sustentou, me deu alimento, me deu a minha casa, me deu segurança, me levou para o meu trabalho, me trouxe de volta, me deu um monte de livramento. Eu chego na minha cama, eu deito e não consigo dizer obrigada, Jesus, por esse dia que o Senhor me cuidou até aqui. Eu imagino Deus querendo te dar mais acesso, tu querendo mais e Deus tendo que te dar mais acesso. Né? Então, a gente tem que ser grato já nas pequenas coisas, nas pequenas vitórias, todo dia. Né? E aí eu acredito que Deus ele vai somando, Ele vai te dando mais, que você vai amadurecendo com aquilo também. Essa questão da lei do reconhecimento. O que você não reconhece, você perde. Daqui a pouco você tem um filho que é distante dele, que está priorizando outras questões. Esse filho vai se afastar de você naturalmente. Daqui 15 anos, 20 anos da vida adulta, meu filho não se relaciona comigo, meu filho é distante. Cara, por quê? Cara, tu priorizou o trabalho, tu não reconheceu o valor desse filho. Daqui a pouco o casamento que fica secundário, terciário, às vezes na vida de alguns. Tu não está reconhecendo a importância disso, tu vai perder. Então isso vale até mesmo para aquelas coisas que, sei lá, a pessoa tem uma empresa, cresceu, ela abandona aquele negócio, deixa andar sozinho agora, tu não está reconhecendo do valor, quanto custou aquilo. A tendência é que o resultado piore, as coisas não andem. Então é ter essa consciência que aquilo que a gente não reconhece na nossa vida, não é grato por aquilo, a tendência é você perder aquilo porque não está dando valor real, né? Fazer um paralelo com o ministério, né? Você é pastor, e no começo você está todo empolgado e fica horas preparando ali a pregação, tal, de repente você, daqui a pouco eu vejo ali, vou fazendo isso aqui. Quando você perde a vontade, quando você perde o interesse, e principalmente a gratidão, né? Você pode ver que começa a dar tudo errado. Né? Porque, de fato, que é ligado na terra, ligado no céu. Então, se você está desligando aqui também.
Entender, pegando esse exemplo do pastor e tal, não é sobre nem a administração, é sobre um povo que tem que ser abençoado e tal. Ele está no piloto automático, cara, eu vou cumprir minha rotina aqui domingueira, vou subir ali, entregar qualquer coisa aqui para cumprir uma rotina. Já não entendeu o papel dele ali, que tem pessoas precisando de uma direção e está fazendo de qualquer jeito para cumprir tabela. Repete a administração porque eu não vou preparar nada hoje. Não, eu vou dar um exemplo aqui antes da próxima pergunta. A UTI das emoções, evidentemente tem muita mão da pastora Silvana, mas tem muita mão da pastora Cléo. E com certeza a pastora Cléo, dos vários atendimentos que tem ali, não conhece as pessoas. Mas, e ela não está fazendo isso para, porque eu ajudei. Não, ela está fazendo isso para Cristo. Então, quantas pessoas tem a mão da pastora Cléo ali? Não sei se você já parou para pensar nisso, mas assim, são milhares de pessoas. E a mão do pastor Cléo, porque um dia a pastora Cléo casou com o pastor João e eles fizeram uma empresa que hoje pode bancar alguns projetos. E disseram sim para Deus. Né? E disseram, principalmente, sim para Deus, sim para Cristo. Então tem milhares de pessoas que voltam para casa com aquele alento, aquela questão, nossa, eu tenho fui atendido, não sei o quê. E aí você vai pegando por trás ali as pessoas que de fato não, são pessoas que não querem palco, no sentido assim, me agradece. Não, eu faço aquilo porque é para Cristo, não é para... Né? E a maior recompensa eu tenho um grupo terapêutico, né? Meu grupo terapêutico é todas as terças de tarde. E a gente é em 3, né? Eu fiz um núcleo, porque como a gente viaja e tal, eu não quero parar. Porque eu acho necessário ser toda semana a pessoa ter contato. Porque eu digo que a terapia já começa com ela se planejando que ela vai ter o grupo terapêutico de tarde, né? Então, quando ela chega lá, ela já chega de uma forma diferente. O dia dela já vai ser diferente. E aí sempre vai ter de 10 a 20 mulheres, né? No grupo terapêutico. Só que assim, tu vê a evolução das pessoas. Sabe? O quanto aquilo mudou. Então, para mim, isso é a coisa mais gratificante. Até teve uma menina aqui, né, na terça-feira agora, que ela se separou faz 3 anos e meio. Ela disse assim, se eu tivesse conhecido esse grupo terapêutico antes, eu não teria me separado. Aí tu fica pensando, olha, qual é a importância, né? Sim. E para isso não precisa de palco. É simplesmente qualquer pessoa ir lá e fazer. E até os discipulados, né? Não precisa de palco. E muda muito a vida de quem está sendo discipulado. A gente começou a falar, antes de começar o podcast, do curso de vocês, que mudou a nossa concepção financeira ali do casal. Por quê? Não é que tinha dinheiro escondido ou não. Mas, precisa. A história de um corpo só, a história de uma conta só, a história de uma planilha se só. Converte, inclusive, de saber onde tá indo, onde não tá indo, entendeu? Aquilo mudou. E a gente achou que estava tudo certo. Não, imagina. Vamos fazer o curso? Vamos, mas né? Claro, a gente sempre vai para aprender, obviamente. Mas a gente não achou que precisava. A gente não tinha expectativa assim, nossa, vamos falar uma coisa hiper real. Nossa, do começo ao fim, um olhando pra cara do outro, meu Deus, não foi tudo errado. Meu Deus, foi tudo errado. Vamos anotar aqui, começar a fazer e tal, não sei o quê. E assim... Mas é isso que se torna gratificante a gente fazer, entende? Não a gente investe muito no reino, mas eu acho que para nós isso é o que mais... Tu poder ver a vida de uma pessoa ser transformada, uma pessoa aceitando a Cristo, sabe? Porque tu já sabe que não vai ser só ela, vai ser a família dela, né? Às vezes começa por ela, mas tu sabe a transformação, porque tu vive isso. Então, para nós isso é como, né, a Bíblia fala. Então, não importa o valor que tu já investiu, se uma pessoa só se converter a Cristo, tá tudo certo. Sabe? Então, para mim, assim, é uma emoção toda vez que eu vejo as pessoas levantando a mão e aceitando a Cristo. Sabe? Tu saber que tu faz parte daquilo, né? E todos que estão ali e que contribuem para a igreja, independente da denominação, ela está fazendo esse papel. Né? De certa forma, quando a pessoa se converte, ela tem um pouquinho dela ali também. Sim. Com certeza. E nesse sentido de casal que nós falamos agora, qual o conselho que vocês dariam para casal que desejam crescer junto, mas tem problemas, conflitos e falta de diálogo, tanto problemas financeiros como no dia a dia mesmo? Até esse treinamento que nós fizemos menção dele agora, o Mapa da Prosperidade, a gente evoluiu ele, né? Vocês participaram de uma outra turma, ficou, digamos, 6 horas de treinamento, 3 módulos. A gente começa desfazendo muitas crenças que vêm da nossa sociedade, vêm da cultura, vêm até do meio religioso. Todo um trabalho de identificar essas crenças são comuns, porque não adianta uma nova verdade ser implantada, se tem uma velha ocupando espaço ali, elas acabam, a velha que está já enraizada, acaba sendo mais forte que uma verdade nova. Então a gente questiona muito, levanta muitos pontos que são comuns à maioria das pessoas, para desfazer algumas crenças ali, que ela está vivendo a partir daquela verdade, e mesmo que tu fale uma nova verdade, ela concorda, aceita, mas aquela ali está conflitando.
Depois disso a gente trabalha muito nessa questão da identidade, quem nós somos enquanto filho de Deus. E digamos, nesse último módulo é basicamente que a palavra de Deus fala sobre vida material, vida financeira. A palavra de Deus fala mais sobre questões materiais que qualquer outro tema. São 2.350 versículos falando disso. Então, a partir disso, tem uma série de lições do que a palavra de Deus fala sobre coisas muito básicas, triviais da vida. E então, esse treinamento, acho que é isso que você me perguntou. Como é que você, então, a gente estruturou, e até aproveitando a oportunidade, né, acho que vai ficar nossos contatos aqui, a gente vai estar agora formando, esse treinamento estava sendo somente presencial, a próxima turma que vai ser formada vai ser presencial e online, então isso vai ajudar a muitos. E aqueles que tiverem interesse, entre em contato, ainda não tem data, mas a gente vai já criar um formulário de inscrição. E acredito que provavelmente no Instagram também a gente deve divulgar, então quem nos acompanha vai. Nós vamos fazer de novo. Tem módulo novo, nós vamos fazer de novo. Nós fizemos a primeira turma. É verdade. Nós somos da primeira turma. Dali já tiveram... segunda, as outras já foram, tipo, a gente Ela já vai viu o quanto a evoluindo. gente melhorou, né, nas outras. Na última, assim, a pessoa, nossa, quem digamos, participou de outros falou, nossa, nunca é igual e ficou melhor. Aí a gente vai vendo, por exemplo, a gente dava um monte de informação nova. A gente, cara, está sendo conflitante com um monte de informação velha. Vamos primeiro identificar tudo que é mentira, que está muito enraizado aqui, esses sofismas, né? Essas falsas verdades, está ali enraizada como verdade absoluta. E é natural, nossa cultura, o meio religioso plantou muitas falsas verdades, que não adianta dar uma nova verdade, a pessoa está ali... Tem uma coisa, e aí quem fizer o curso, não sei se você vai repetir o que você falou no primeiro, mas também que é falta de entendimento do cristão. Uma hora tu perguntou assim, vocês se consideram pecadores? Nossa. Aí todo mundo... Aí, mas por que vocês se consideram pecadores? Vocês não foram já justificados por Cristo, né? E aquilo, as pessoas vão olhar um para o outro, o que esse pastor está falando? Eu sou pecador. Não, gente, vocês não são pecadores. Mas é falta de entendimento, explicação. Ler a Bíblia, saber de quem você está escutando. Porque, vê, se você está, não é que você, os seus pecados, tudo bem, acabaram e tal. Mas você, se está em Cristo, você não é mais pecador. Você está na Bíblia. Não sou eu, não é você, né? Mas a hora que você falou, todo mundo, não, sou pecador. Não, sou pecador. Aí você para e pensa, fala, não é questão do coitadismo. Ou é. Tipo, você fica naquela, né? Porque, de fato, eu não sou pecador. Eu não faço mais o que eu fazia de errado antes. Eu estou em Cristo. Então por que eu sou pecador? Exato. E tendo essa mentalidade que eu sou pecador, é merecido o castigo. É merecido o sofrimento. Porque nós temos um senso de justiça interno muito forte. Tanto é que facilmente a gente critica, condena qualquer um. Inclusive a nós muito. Sim. Então essa mentalidade de que eu sou pecador, abre espaço para você. Eu sou pecador, eu tenho culpa, eu tenho que expiar essa culpa, eu vou passar aqui por um trabalho, por um sofrimento, uma penalização do mundo espiritual, e a pessoa não se liberta desse ciclo. Naquilo que ela tem fé, nessa crença, ela vai ter daí pouco se auto-sabotar, vai fazer questões, fecha a porta, porque ela acredita que ela merece padecer, porque ela não entendeu que ela foi santificada, né? Para mim, nessa hora, eu fui uma das que levantou a mão, claro. Normal, todo mundo levanta. Mas para mim mudou muito quando tu explicou, pastora, essa questão, né, que tu falou que a gente andava em círculo. Para mim virou uma chave, porque eu venho, né, de outras religiões e tudo, né, sou cristã há pouco tempo, sou cristã há 2 anos e meio. Então, para mim virou uma chave. Eu vi que eu não precisava ficar voltando e revivendo isso, que era dali para frente e que não precisava olhar para trás. Então, hoje tem pessoas que me procuram, né, que eram do mesmo lugar que eu falam assim, eu quero conhecer o Deus que tu conhece, mas ninguém sabe o processo, né? E tudo que tu tem que aprender para poder estar no caminho. Mas essa fala, esse teu ensinamento para mim virou mesmo assim, eu consegui entender que hoje eu não sou mais pecador. E até porque toda vez que eu relembro de um pecado que ele já foi perdoado, é como se eu estivesse crucificando Cristo de novo. Sim. Nós entendemos. Isso é muito, né? E as pessoas, elas têm dificuldade em entender isso. Sim. Mas, respondendo também um pouquinho a sua pergunta, como dar certo, né? Eu acho que tudo isso é buscar cursos, né? Que possam te ajudar a enfrentar, muitas vezes, problemas que vocês estão tendo no relacionamento. Buscar, muitas vezes, ajuda psicológica. Porque a gente, às vezes, todo mundo acha, porque é espiritual. Nem tudo é espiritual. Muita coisa é emocional, mal resolvida. Vai no encontro com Deus, sabe? Para quem é cristão, aproveita essas coisas que a tua denominação te oferece e faça. Porque você vai sendo curado.
E aí, quando os dois estão curados, né? A Sim. gente sempre vai ter que ser curado de alguma coisa. Mas, tipo assim, quando você está nesse processo de cura, as coisas ficam mais fáceis de lidar. Então, principalmente para quem trabalha junto, é necessário. Né? É necessário você... Porque nem sempre eu vou poder falar um monte de coisa que eu gostaria de falar para o João. Porque são, né, coisas que eu preciso resolver comigo mesmo. Então, assim, levo aos pés de Cristo, mas mesmo assim eu não consigo, às vezes, resolver. Aí, quando tem um profissional que possa me ajudar nisso, às vezes, uma coisinha que ele fala, eu mesmo já, né, tá ali, na minha cara, né, mas eu tenho dificuldade de ver isso. Então, a ajuda hoje psicológica, ela é muito boa, até para casais. Sim. Busque pastores que são... pastores líderes de casais que possam estar te auxiliando, te ajudando, porque assim, trabalhar junto, vocês trabalham junto, não é fácil, não é fácil, porque tem dias que você não está no teu melhor dia, né, mulher tem uma questão muito hormonal, né, a gente sempre fala, gente, não é demônio, às vezes é hormônio, É hormônio, gente. então, tipo assim, né, e tem que respeitar, o marido tem que respeitar, é uma coisa que ele não passa, mas a mulher passa, então tudo isso, isso é muito transparente, né, eu acho que falta muito diálogo entre os casais. Então, para ti trabalhar junto, tem que saber, tem que ter isso. Senão vai dar problema. Né? Então, a gente errou muito, muito. Porque, tipo, é como eu falei, enquanto a gente não tinha bem definido, não só os papéis, mas, tipo assim, quem eu sou, como eu funciono, né? Era mais difícil. Daí, até a gente mesmo, quando entendo, eu sou uma perfeccionista. Bom, então, eu tenho que me cuidar. Porque o perfeccionismo do outro não é o mesmo que o meu. Eu quero que tudo seja, tipo assim, essa xícara, ela deveria estar assim, ela não pode estar, né? Mas sou eu, não é o outro. Então, a gente saber o nosso perfil é muito bom. E aí, saber o perfil do teu companheiro é melhor ainda. Porque quando eu fiquei sabendo do perfil do João, que a gente fez há uns 10 anos atrás, eu acho, cara, pra mim mudou muita coisa. Porque eu entendi como ele funcionava. Então, não adianta eu falar pra ele 3 coisas, porque ele vai escutar uma. Não adianta eu passar num áudio para ele 3 coisas, ele não vai fazer, ele vai fazer talvez uma delas. Né? Já passei lista para o João, ele foi no mercado, comprou que não tinha na lista, veio para casa e teve que voltar para o mercado. Por quê? Porque achei que só aconteceu comigo isso. Achei que era só comigo. Não, mas é o perfil, às Sim. vezes a pessoa, né? E, claro, irrita, mas pelo menos tu entende, né? O porquê, que acontece. Então, eu acredito, assim, que muitas pessoas também falham em função disso. Procura ajuda, não é vergonhoso tu procurar ajuda, muito pelo contrário. É você que vai querer melhorar. Sim. Né? Deus está ali, ele está disponível, mas nem tudo, às vezes, tu consegue resolver, porque às vezes, né, tu não consegue entender algumas coisas. Sim, vocês falaram 2 coisas que também o cristão que está começando assim parece que não existe. Gente, nem tudo na vida é espiritual. Nem tudo. Mas, gente, não tem. Eu fico imaginando assim, Imaginando não, mas eu penso assim, as pessoas dão tanta ênfase pro inimigo, que às vezes ele fala, nossa, nem fui eu que fiz, mas beleza, obrigado. Porque tudo é culpa dos outros, sabe? Exato. Tudo é culpa do inimigo, tudo, não, porque questão espiritual, tal. E acho que você falou agora há pouco, a pessoa quer uma confirmação, então ela vai achar. Ela fala com 19. As 19 falaram não. O primeiro que fala assim, não, foi Deus que falou. Então, assim, não tem lógica, não tem pé, não tem cabeça, sabe? A questão da autorresponsabilidade, de se conhecer, isso pra gente foi muito bom. Foi assim, também foi um divisor de água no casamento. Eu sou assim, você é assim. Porque cada casamento vem com bagagens diferentes. Dos outros. Entendeu? E tem coisas que é tua, que é lá da tua infância. Se tu não ressignificar aquilo, tu vai carregar pro resto da tua vida. Né? Não adianta lá com 70 anos tu querer buscar isso. Busque agora que tu é jovem. Se resolver, se entender. Porque tudo facilita. Porque daí depois tu pensa assim, às vezes tu não tem filhos ainda. Tu pretende ter, mas tu não tá curada das tuas emoções. Aí o que acontece? Você vai passar toda aquela tua bagagem pro teu filho. Aí você quer que ele acerte, mas ele não vai acertar, porque ele tem, né? Tá herdando isso de você. E nessa questão de se conhecer, para nós fizemos um curso lá também na igreja de casais, e nós vamos preencher a roda, cada um preenche a sua. A minha roda do diálogo tava 0,1. A roda do Tiago de Diálogo tava 100. Falei, como assim? Como
como assim? Se você pintou ela inteira, a minha nem tá pintada. E assim, a gente conseguiu entender que o nosso perfil é diferente, que ela fez ali com a gente também, na época foi a Monique que fez, ela fez conosco, eu fiquei olhando e falei, meu Deus, totalmente, nós somos diferentes um do outro, ele também trabalha muito na questão da ideia, as coisas eu sou mais pé no chão, eu faço também mais, produzo. E aí eu falei assim, nossa, é diferente. Até a questão de diálogo, dependendo da forma de falar, a forma de conversar. E isso pra gente mudou muito também. Sim. Até dentro de uma organização, né? Sim. As pessoas também têm que entender como que os funcionários entendem aquilo que ela está falando. Exato. Porque às vezes eu tenho 5 pessoas numa sala, todas com perfil diferente. Eu posso falar 3 entender e 2 não entender. Que é o que geralmente acontece. Por quê? Porque ela não é daquela forma que ela vai entender. Então, eu preciso conhecer com quem eu estou lidando. Então, os líderes dessas pessoas, eles precisam saber os perfis dos que estão abaixo dele, para quando ele passar a informação, essa informação chegar claro. Porque daqui a pouco ele está com 3 pessoas fazendo 3 coisas diferentes, sendo que ele entendeu que todos entenderam o que ele passou. Então, é importante a gente entender que as pessoas funcionam diferente. E é justamente sobre liderança e ministério que eu queria perguntar. João, quais foram os maiores desafios que você enfrentou como líder e pastor? Acho que a falta de experiência em liderança, muito jovem recebi muito treinamento, eu treinei numa estatal, a CRT, a Companhia Rio Grandense de Telecomunicações, ainda enquanto o Telecom no Brasil era estatal. Ali estava um processo que ela foi privatizada logo em seguida e os recém-contratados seria a nova liderança. Foi muito bom, foi muito treinamento dado, muita questão de gestão, mas eu me dei conta, digamos, algumas nuances, algumas questões de liderança fazem toda a diferença. Então, o que eu poderia dizer para aquele que hoje está liderando pessoas, pode ser dentro de um ministério ou dentro de uma empresa. Um bom líder vende, digamos, um futuro, vende uma ideia, essa questão do visionário. E não é só visionário sobre a tua empresa, é falar com aquela pessoa, falando, eu te vejo daqui 3 anos, ocupando um espaço assim, assado. Tu faz meio que um contrato verbal de expectativas, tem esse futuro para você, mas para isso tem esse espaço aqui, se você der. Então, muito comum, né, os empresários que lideram muitas pessoas, as pessoas não são fiéis, alguém oferece R$300, vão embora. Não é os R$300, naquele lugar foi R$300 mais uma sinalização de crescimento que ele nunca teve onde ele está. Não está indo para os 300, está indo, porque senão tu cobriria os 300 facilmente. Sim. A pessoa já chega decidindo, não, lá eu tenho como crescer. Alguém vendeu o futuro para ele. Então, se hoje você é líder de um ministério, venda essa visão de futuro. As pessoas têm clareza para onde você vai ir. Sempre tenho falado que Elon Musk, um monte de pessoas odeiam, muitas amam, e quem trabalha para ele ama de uma forma, é o grande líder, mas não pelo passado dele que criou o PayPal, criou daqui a pouco Tesla, SpaceX, não, nada sobre o que ele criou. É porque ele diz, a gente vai colonizar Marte. Aí tem um sonho, é um visionário, aquela coisa absurda, eu faço parte de um negócio que é o maior desafio da humanidade. Eu vou mandar vida humana para um outro planeta. E está gastando tudo que tem nesse grande projeto. Não sei se vai dar certo ou errado, não é sobre isso, se é viável ou inviável. Sim. É sobre alguém vender um sonho tão grande que conquista uma legião de pessoas a nível global. Então, cada um dentro da sua dimensão, que seja pessoa vendendo o futuro. A gente vai crescer, tem um espaço, a gente vai fazer acontecer. Essa pessoa, todo mundo quer fazer parte de um time campeão, mas mais do que um time campeão, é de um time que joga para vencer. Mesmo que daqui a pouco seja aquele time que diz nós não queremos nada, a gente joga, sei lá, espírito olímpico, o que importa é competir. Ninguém quer fazer parte de uma rotina, isso massacra. Então, enquanto líder, quer seja de uma igreja, daqui a pouco você tem ovelhas para administrar, sinaliza o futuro. Olha, nós vamos fazer, nós vamos crescer, nós vamos nos desenvolver, nós vamos ter o caráter de Cristo. A pessoa daqui a pouco olha para a realidade dela caída, e é comum no meio cristão, a igreja é um grande hospital, é um discurso comum. Aqui só tem pessoas doentes, a gente normaliza a doença, normaliza todas essas nossas mazelas. Não, até acho que tem realmente um hospital de campanha de um exército, tem pessoas feridas e sendo tratadas, mas é uma grande maioria de guerreiros para cumprir um papel, exercer o papel o nosso propósito aqui na Terra. Então, se tivesse papel de doente, como é que eu vou exercer o meu ministério, exercer daqui a pouco o meu propósito aqui na Terra? Então, acho que muito dessa visão é o papel do líder. O nosso papel é esse. Para com esse discurso que tu é doente, tu é guerreiro, né? O porquê, né? O porquê ele arrasta mais do que o que. Perfeito. O Elon Musk e tal, falando de ministério, por que eu estou indo para Cristo? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu tenho empresa e tal? É engraçado falar porque a nossa empresa, nosso objetivo não é imprimir livro. Nosso objetivo é espalhar a palavra de Deus. Então, uma das maneiras é o livro, outra maneira é o podcast, outra maneira são pregações.
Então, nosso porquê não é livro. É engraçado, né? Porque assim, mas não, nosso porquê é espalhar a palavra de Deus, né? Então, é editora, é o grupo editorial, tal, que é justamente o porquê. Então, nossos funcionários, né, os colaboradores sabem, por que você está aqui? Não é para você atender para fazer livro, né? Você precisa de todo um processo. Isso é importantíssimo. Isso para líder é... Sim. E, pastora, na sua visão, quais são as características, as qualidades de um bom líder para que ele consiga liderar pessoas sem perder a firmeza? Eu acho que a primeira coisa é se importar com a outra pessoa, verdadeiramente. Então, é um papel que eu estou retomando, né? Eu sempre fiz esse papel, depois... Sempre não, né? Depois de alguns anos que eu estava já dentro da empresa, eu acabei indo mais para essa parte de gestão. E a gente vê que eu e o João, assim, ele dá a direção, mas você tem que dar o cuidado. Então, a gente faz isso de uma forma conjunta. Porque eu, que estou ali, né, tenho um pouco mais de experiência, eu não consigo separar. Se eu tenho um problema pessoal, é difícil de eu separar do teu profissional. Porque, tipo, por exemplo, pega uma mãe que o filho está no hospital. Como é que ela vai trabalhar? Né? Ou tá com o filho em casa doente, como que ela vai trabalhar? Ou, sei lá, alguém sofreu um acidente, né? Tua esposa sofreu um acidente, enfim. São N coisas que podem acontecer. Aí você quer que essa pessoa produza, mas você não tem empatia nenhuma por ela. Então, conhecer a história dela, saber quem ela é, né? Eu sei, o grupo às vezes cresce, mas eu não posso perder isso. Isso é fundamental. É o cuidado que você vai ter com a outra pessoa. Aí você vai estar tendo pessoas que vão ser sempre leais a você. Porque você realmente se importa com ela. E quando eu digo de verdade, é tipo assim, cara, em algum momento ela vai precisar de ti, tu tá ali. Sabe? Então, o que eu vejo hoje nas organizações é tipo assim, essa questão fria. Tu é só mais uma pessoa que tá aqui. Não funciona assim. Então, eu acho que quando a gente entende que Cristo amou a todos, né? Então, eu tenho que ser isso, tenho que ter, como é que é, ter o reflexo de Jesus em mim. Sim. Então, é o cuidado. Então, eu acho que bons líderes, eles vão saber instruir, mas eles vão saber cuidar. Muito bom, Né? é a fala pastoral, é diferente, é diferente. E isso vale na igreja também, né? Então, tu vê ali onde a gente congrega, né? Não vou falar o nome. Mas, enfim, tu vê esse cuidado. Quando você entra, alguém tá sorrindo para você. Às vezes o teu dia foi tão ruim, Sim. tu não viu um sorriso. Uhum. Ou às vezes alguém te abraça, né? Ou simplesmente deu um bom dia, talvez tu nem recebeu uma boa tarde, sei lá, enfim. Mas, tipo, nem recebeu isso hoje. Ou um elogio, olha como tu tá bonita, sabe? Então, esse é o cuidado. Às vezes a pessoa precisa só disso. Ela se sentir que ela existe, né? Tipo, não passei despercebido. Aí você imagina um empreendedor que está começando, cheio de problemas, aí tem a oportunidade de sentar com o pastor João, com a pastora Cléo, conversar, ele olhar pra cara dele e falar, eu já passei por isso, meu querido, fica tranquilo. O cara, meu Deus, não é só comigo. Né? E até nesse assunto, João, quais são os erros que você mais vê em líderes e empreendedores cristãos quando o assunto é dinheiro, poder e sucesso? Dinheiro, poder e sucesso. Acho que não entender que isso não é sobre ele, não é sobre o empreendimento dele, é sobre cumprir um papel no reino. Estamos falando para empreendedores cristãos. Saber de que é aquilo que Davi em algum momento entendeu. Ele viu que ele tinha sido levantado ao palácio, ao reinado, pelo amor de Deus a um povo. Então saber que daqui a pouco você pode ser instrumento de Deus. E não é sobre entregar oferta no altar, é sobre a tua empresa, ser uma manifestação do reino de Deus aqui na terra. Então, a tua cultura é a cultura do reino, teus valores, a cultura está tão impregnada que tu influencia pessoas mesmo que elas não sejam cristãs. Então, é esse poder de transformação. Então, acho que o maior erro, as pessoas aí pensando em dinheiro, em sucesso, em poder, cara, o sucesso e o poder, de repente, é manifestar Cristo da melhor forma possível, o negócio, o dinheiro, os clientes, tudo isso é secundário, desde que, de repente, pessoas sejam transformadas. Então, acho que tendo essa visão, eu digo pessoas transformadas é o seguinte, o teu serviço é um serviço adequado, o teu serviço, digamos, tem excelência, o teu serviço, de repente, há verdade nele. E não é você ser ingênuo, mas saber de que essa propositura de vida gera impactos positivos. Eu acredito que, a partir do momento que você é salvo, você já é eterno. A eternidade não é o dia que eu morrer. Eu não vou conhecer a morte. De agora em diante, estou vivendo a minha eternidade. E para isso eu tenho um propósito eterno, uma função eterna, que é daqui a pouco em mim as pessoas perceberem Cristo, de uma forma em mim reflete Cristo. Então, não respondi a tua pergunta em relação aos 3 aspectos, mas englobando isso,
Acho que o maior erro de empreendedor cristão é achar que é sobre dinheiro, sobre negócio, mas não sobre cumprir um propósito. Tudo isso, muitas pessoas focadas nisso. Eu quero influência. Cara, se tiver influência, é para de alguma forma você daqui a pouco impactar vidas para o reino. E muitas vezes não é nem pregando. É com a tua proposta de vida, a tua retidão de caráter, os teus valores, cara, irradiam isso que é, digamos, a cultura do reino dos céus, né? Perfeito. Nossa, maravilha, maravilhoso. E, pastor, o que significa prosperar de forma saudável sem transformar a prosperidade um fim em si mesma para a pastora? Prosperar. Eu vejo assim, vamos por isso, o João já comentou sobre o que é prosperar, né? Mas vamos colocar isso como a gente está falando em algo que seria em questão de valores, é quando tu prospera financeiramente e isso não muda quem tu é. Tu continua mantendo a tua essência. Porque tu vê que muitas pessoas, elas prosperam, elas alcançam um pouco mais e já nada mais satisfaz, mesmo sendo cristão, sabe? Às vezes eu convivo com algumas pessoas que eu percebo isso. Tipo, eu quero mais. Se eu tiver que ficar num hotel que não seja um hotel que eu tô acostumado a ficar, eu já fico meio assim. Não é sobre isso. É permanecer quem tu sempre foi. É o meu pai que sempre diz, né? O João e a Cleo, eles são tão bem financeiramente, mas se eles sentam aqui na minha casa para comer, eles comem o que a gente come. Então é sobre isso, entendeu? É não mudar quem eu sou. Eu posso ter acessos, eu posso ter coisas, mas eu continuo sendo quem eu sempre fui. Melhor, uma versão melhor, né? Que eu estou sempre em evolução. Então eu acho que esse é isso. Prosperar é você ir além do que é o dinheiro. O dinheiro é só um meio, né? Mas prosperar é você ter uma família que é feliz, né? Não estou dizendo que não tem atrito, tem. Isso não é tu olha... E é uma coisa que eu ia falar antes, a comparação. A comparação, ultimamente, ela tá assim, ela destrói as pessoas. Sim. Elas vão pro Instagram e olham aquelas famílias, tirando foto disso, foto daquele outro, tá em tal lugar. Eu sou muito infeliz porque eu não tenho isso. Mas o que tu faz de diferente na tua família? Tem muita coisa de graça que tu pode fazer que tu não faz. Sim. Pega teus filhos, vai num parque, né? Com certeza. Então, cria uma memória ali. Então, isso que eu vejo que as pessoas não fazem. Então, a prosperidade é ser feliz no momento que você está na tua vida. Se hoje eu tenho pouco, eu sou feliz no pouco. Se amanhã Deus me colocar no muito, eu vou ser feliz no muito. Sendo que eu sempre sou. Mantendo a identidade em Cristo. Mantendo a identidade em Cristo. Se vocês pudessem resumir a força da aliança conjugal em ali umas 2, 3 frases no máximo, qual seria? Acho que a força dessa relação conjugal, eu acho que entender que nós passamos a ser um só. A partir disso, entender que não há mais uma competição, mas somos complementares. Sabendo disso, há uma missão, essa palavra submissão, todo esse movimento de feminismo, cara, é algo no Brasil, no mundo todo está muito forte, né? A entender que submissão é sob uma mesma missão. E não é a imposição do líder da casa. Nós temos uma missão aqui que é conquistar, que é crescer, que é fazer as coisas acontecer, cumprir um propósito que Deus estabeleceu. Então, me alongando na resposta, eu acho que entender esse papel e cada um sabendo que a gente não está competindo, estamos nos complementando a fim de uma missão maior, acho que é o que realmente vai dar força, é o que realmente vai fazer sentido, é aquilo que de repente vai impactar positivamente as vidas próprias e do todo o entorno. Então a gente vê muitos casais competindo, muitas pessoas não querendo se submeter, né, não está nessa mesma missão. Na verdade são duas pessoas com duas missões, e querendo que dê certo. Perfeito. Que conselho vocês dariam para um casal que está começando hoje, com poucos recursos, mas com muito sonho, muita dedicação e com disposição para obedecer a Deus? Vamos lá. Um conselho para quem está começando. Eu acredito que ter fé em Deus é um bom começo. Diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Entendeu esse temor não como medo, como sabendo quem é Deus e quem você é. Sabendo quem você é, daqui a pouco você vai, de repente, fazer o que tem que ser feito, vai ter o que tem que ter. Então, a gente vê muitas pessoas se esforçando em fazer muitas coisas, né? Estão começando, vão fazer. Não, primeiro, tenha essa identidade muito bem resolvida e faça o que tem que ser feito a partir dessa ótica. Eu sou filho de Deus, sabendo que eu sou filho de Deus, eu tenho um lugar aqui para ser ocupado. Então, como princípio da sabedoria, o temor a Deus, entendendo isso, eu tenho uma posição
é um privilégio, mas também uma grande responsabilidade. E não, digamos, olhar para as circunstâncias, não olhar para o entorno, porque muitas pessoas estão vendo uma realidade que ainda não se concretizou, mas tenha essa fé naquilo que está no teu interior. Eu vejo isso lá na frente, eu vejo o que vai acontecer, e essa convicção, essa fé é o primeiro passo. No segundo passo tem uma clareza. Tem muitas pessoas, digamos, têm essa fé, acredita que vai acontecer muitas coisas boas na vida dela, mas ainda falta uma clareza do que fazer. Então começa a pensar, como é que eu vou chegar lá? Começa a ter uma clareza de quem você é, do que tem que ser feito. Daqui a pouco se vira um plano, virando um plano vira ações, e mesmo que aquelas ações não tenham o resultado, o impacto esperado, elas te conduzem do ponto A para um ponto, de repente foi o ponto B, mas chegou muito perto, dali de repente vai ter uma mais clareza, mais eficácia nesse plano, e vai ter novas ações. Aquela questão de melhoria contínua. Planeja, executa, checa e ajusta. É um processo infinito, rumo a esse lugar que está no coração dela, está sonhando por isso, né? Eu acho que é fundamental só duas coisas, né? É o diálogo e o respeito. Sim. Então, ambos precisam conversar muito, respeitar o papel de cada um, né? E na base do grito a gente já entendeu que não funciona, né? Então, eu acho que isso também falta muito, porque as pessoas conversam muito pouco, né? Sim. Então, é necessário parar e realmente estar presente naquilo. Hoje em dia, em função de um celular, ou é tudo muito digital, a pessoa também, ela não consegue parar e ser presente. Ela vai estar sempre, entrou uma mensagenzinha, ela está conversando alguma coisa importante, ela para olhar. E aí parece que a outra pessoa que está do outro lado não tem importância nenhuma, porque quem chegou por último foi primeiro ser atendido, né? Então, eu acho que isso é fundamental, estar presente quando, né, estão decidindo, estão fazendo, não tá fazendo três, quatro coisas ao mesmo tempo, mas estar ali, respeitando, conversando. Pastor João, o que você gostaria que as pessoas lembrassem da sua história? Daqui 100 anos, assim, quando você já tiver ido, Pastor João, o que você gostaria que eles lembrassem da sua história? Aquela coisa meio de frase de lápide, né? eu acho que, fui um homem justo. Não digo nem um homem bom, fui um homem justo. Eu tenho um esforço em fazer justiça. De não ser injusto com ninguém, até de repente muito desse perfil de algumas decisões, desde um desligamento, eu postergo ao máximo. A decisão já está tomada, mas eu postergo com medo, de repente, de ser injusto com aquela pessoa. Então, porque eu acho que é um valor, é o que eu quero, que ninguém diga, cara, eu conheci ele e ele realmente foi o que ele falava que ele buscava ser. Não que vai ser perfeito. Eu sei que eu cometo há pouco muitos erros, muitas injustiças naquele meu alcance. E não é nem sobre fazer mal, é o bem que está no meu alcance e eu não fiz. Então, a gente fala nessa questão que é nosso papel exercer justiça nesse mundo. Cara, não é sobre julgar ninguém. É sobre perceber uma oportunidade de fazer o bem. De repente tem alguém padecendo. Cara, eu sou justo, cara. Eu sei a vida que eu tenho e vamos socorrer essa pessoa. Então, essas nossas obras não nos salvam, não nos colocam no céu, mas de repente a gente manifesta o amor de Deus, né? Então, gostaria de ser lembrado alguém que se esforçou em ser justo. Nossa, fantástico. Fantástico. E, pastora, qual o legado que você deseja deixar para as pessoas próximas, para sua família, para as próximas gerações? O legado, eu acho que você ter Deus como teu foco, teu princípio, sabe? Deus é que te fortalece sempre, né? Eu jamais imaginaria que eu iria ser uma crente, né? Digamos assim, uma evangélica. Isso nunca passou pela minha cabeça. Então, assim, ver tudo que Deus fez por mim, e talvez para muitas pessoas, falando isso não adianta, mas que as pessoas possam ver o que Deus fez em mim. Então, eu acho que esse é o legado que eu quero deixar. Então, se não foi por mim, mas olha o que Deus fez por ela. Então, que as pessoas possam ter essa proximidade com Cristo, sabe? Ver que Cristo vai fazer a diferença na vida delas. Então, é muito sobre isso. Ter um Jesus que ele faz além do que eu pedi ou além do que eu imaginei. Que a pessoa possa, talvez eu não ter falado, mas que ela possa ver isso em mim. De quem eu era e de quem eu sou e, né? Sim. Bom, para a gente encerrar, porque, nossa, foram 1h30, quase 2 aqui, gente, de ensinamento, assim... Maravilhoso. Maravilhoso. Eu queria que vocês deixassem uma palavra de fé para quem vai nos ouvir, vai nos assistir. Aquele casal, aquela pessoa que sente que precisa recomeçar. No casamento, nas finanças, no trabalho ou no ministério.
Até esses dias, uma caixinha de perguntas perguntaram por que é tão difícil recomeçar. Eu falei, realmente, recomeçar é mais difícil começar porque você já vem não do zero, você vem com muitas heranças, muitas âncoras nos seus pés aí. Então, para quem está precisando recomeçar, uma palavra de esperança, primeiro identifica tudo aquilo que está te prendendo. Muitas vezes tem muito perdão não liberado, tem muitas coisas do passado que ainda estão te influenciando e você quer começar a dar novos passos e não resolveu esse teu passado. Muitas coisas são de caráter emocional, muitas coisas são até de questões materiais, tem que ser resolvido. Cara, põe uma pedra nisso. Eu tenho uma dívida que não recebo, não sei. Cara, perdoa essa dívida, começa do zero, que ali tu tá amarrado a isso, tu tá ancorado nisso. E ter essa expectativa de que aquilo que está no teu coração, aquela certeza, aquela convicção, ela tem que ser, digamos, irrigada. Sabe aquilo, me trazer à memória aquilo que me dá esperança. Tem muitas pessoas que realmente aconteceram tantas coisas ruins que perdeu a esperança. Cara, eu acho que daqui só piora. Não. Tu tem coisas boas para trazer à memória e saber que Deus já agiu na tua vida e vai agir novamente. Ele nos ama incondicionalmente e ele é fiel. Eu não digo uma fidelidade a nós, mas fiel à palavra dele. Sim. Então, se você tem daqui a pouco, entende que as promessas estão, independente de ser uma palavra liberada por um profeta, mas principalmente as palavras estão na Bíblia a teu respeito, tenha certeza de que ele vai cumprir na tua vida porque ele é fiel a essas palavras, ele é fiel à palavra dele. E a partir disso você começa daqui a pouco te posicionar, se colocar num lugar, e não é sobre merecimento, mas ser alcançado por essa graça. Eu estou vivendo algo aqui porque Deus é gracioso comigo, tem misericórdia, se renova toda manhã. Então, a minha palavra de esperança é isso. Primeiro, se você está recomeçando, perdoa tudo, cancela tudo, realmente resete a tua vida e se posicione firme naquilo que Deus falou a teu respeito. E tenha certeza que Ele é fiel em cumprir aquilo. Gente, foi uma honra ter vocês aqui, foi uma honra mesmo. Para quem está nos assistindo, vamos deixar o @ dos pastores para você fazer o curso. Faça o curso. Geralmente é bem baratinho. Olha, é um mover na vida das pessoas. Vocês foram mover nas nossas vidas aquele curso. Sim. Coisas que a gente achou que estava tudo certo, não estava. Né? A gente vai repetir isso várias vezes, porque assim, a gente dá honra para quem nos dá honra. E vocês não ganham nada com isso, não fizeram, né? É mesmo pela obra. Então, quero mais uma vez agradecer vocês, agradecer o pastor João, pastora Cléo, e dizer assim, que nós, além de torcermos por vocês, nós vamos estar em todos os cursos que vocês quiserem. Bem, obrigado mais uma vez por terem aceitado o convite de participar desse podcast, de poder ensinar, de nós podemos aprender com vocês a cada dia. Obrigado por serem pastores, por estarem dispostos, né, a fazer essa caminhada, a ministrar, né, para nós, porque vocês ministram. A gente vê o exemplo de vocês, a gente vê Cristo na vida de vocês. Então, nós acreditamos em tudo que vocês falam, em como vocês agem, e a gente vê o exemplo, né? Vocês são exemplos para a nossa caminhada. Então, obrigada. Obrigado pelas palavras. E para você, acompanhe eles nas redes sociais.